O Código da Riqueza. Os padrões psicológicos do sucesso. Introdução. O que é o Código da Riqueza? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras, mesmo ralando feito louco, mel com ságue, sair do vermelho? Pois é, eu também me fiz essa pergunta por muito tempo. E a resposta, meu amigo, não está lá fora. Tá dentro. Tá no jeito de pensar, de sentir, de decidir. Tá no código invisível que comanda seus resultados. Sim, existe um código da riqueza, mas não é um código secreto trancado num cofre no alto de uma montanha, guardado por um monge milionário, não. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Esse código mora onde quase ninguém olha, na mente. É feito de padrões psicológicos, de crenças, de percepções e atitudes que formam o alicerce da vida de quem prospera de verdade. Sabe aquele pensamento automático que diz, isso não é para mim? Ou aquela sensação de culpa quando você ganha mais do que os outros? Pois é, isso não é só coisa da sua cabeça. Menos isso é o código agindo contra você. Mas o lado bom da história é que todo código pode ser decifrado, reescrito. E é exatamente isso que a gente vai fazer juntos nesse livro ao longo das próximas páginas. Eu vou te mostrar como os ricos pensam diferente, sentem diferente e agem em outro ritmo. Não é sorte, nem só trabalho duro. É mentalidade. É psicologia prática. É o tipo de coisa que ninguém te ensina na escola, mas que muda tudo quando você entende. Esse livro é um convite para virar a chave, para sair do piloto automático da escassez e assumir o controle do seu destino financeiro. Não com fórmulas mágicas, mas com uma nova consciência, com clareza, consistência e coragem. E olha, não importa onde você esteja hoje, menos começando, do zero, endividado, travado, frustrado ou até bem de vida, mas sentindo que dá para mais. Esse código serve para todos que querem mais do que dinheiro. Querem liberdade, realização, paz e poder de escolha. Então respira fundo, porque o que vem a seguir pode virar sua chave de dentro para fora. O código está aqui, nas entrelinhas, nas histórias, nas provocações. E se você tiver coragem de encarar suas crenças de frente, vai perceber que a riqueza sempre esteve ao seu alcance. Ela só estava esperando você descobrir o código certo. Bora começar? Porque a sua nova realidade começa na próxima virada de página, entre a prosperidade e o aperto. Qual é o segredo? Me diz uma coisa, com toda sinceridade. Você já se pegou olhando para alguém que parece fazer o dinheiro brotar do chão e pensou, caramba, o que essa pessoa tem que eu não tenho? Pois é, eu também, e olha, não foi uma nem duas vezes não. Era tipo um déjà vu da vida financeira dos outros. Enquanto uns prosperavam como se estivessem num campo fértil, eu parecia preso num deserto cavando com colher de plástico. Mas com um tempo e muita cabeçada no caminho, eu entendi que a diferença entre quem prospera e quem vive no sufoco não está no talento, nem no que, muito menos na sorte. Tá num lugar mais profundo, mais invisível. Na mente, sim, é isso mesmo que você leu. O campo de batalha é mental. E a guerra é entre abundância e escassez. Tem gente que cresce ouvindo que dinheiro é difícil, que rico não presta, que querer muito é egoísmo. E adivinha? Essa pessoa cresce programada para evitar o que no fundo ela mais deseja. Vive num ciclo que se repete, tipo aquele despertador que toca toda manhã. Falta medo, conta, dívida, trava, recomeço. Enquanto isso, quem prospera aprendeu a jogar outro jogo. Um jogo onde dinheiro não é bicho-papão, é ferramenta. Onde errar faz parte, mas parar é que não pode. Onde a cabeça não vive no não dá, e sim no como eu faço para dar certo. E olha que curioso. Muitas vezes quem vence esse jogo não começou com vantagens, mas com uma decisão. Mudar a mentalidade. Trocar o eu sou pobre por eu tô aprendendo. Substituir o nunca vai dar certo pelo ainda não deu, mas vai dar. Paris Pucco. Mas esse clique muda tudo. A verdade é que a prosperidade começa quando você muda o que acredita sobre você mesmo. Quando você entende que seu passado não dita seu futuro, que sua realidade de hoje não é sentença, e cenários mudam. Sempre. Então, se você está cansado de viver preso no mesmo ciclo, escuta isso aqui com o coração. Você não nasceu para viver com medo do boleto. Você nasceu para ter paz, escolha e liberdade. E o primeiro passo não é canhamês, é pensar diferente. O que separa a escassez da abundância não é dinheiro. É visão, é mentalidade. Ou Kodik, e ele está prestes a ser revelado. Está pronto para reescrever sua história? Porque o jogo muda quando a mente muda. Mais cabeça, menos sorte. O verdadeiro caminho da riqueza, olha. Se eu ganhasse R$1 toda vez que eu vi alguém dizendo aquele ali ficou rico porque teve sorte, eu já estava na capa da Forbes. Fácil. Mas deixa eu te contar uma coisa que pouca gente tem coragem de admitir. A verdadeira riqueza
não vem só de talento ou de uma estrelinha da sorte brilhando no céu. Ela nasce primeiro na mente. É isso mesmo, antes de aparecer na conta bancária. Ela aparece nos pensamentos. Sabe por quê? Porque a cabeça comanda o jogo todo. Quem pensa pequeno, age pequeno. E quem age pequeno, adivinha, recebe resultados pequenos. Agora, quem cultiva padrões mentais de riqueza, menos tipo visão de longo prazo, coragem para arriscar, disciplina para continuar e humildade para aprender menos, começa a ver o mundo de outro jeito. E o mundo também começa a ver essa pessoa diferente. Tipo, plantar uma semente. Se você cuida da terra, rega, protege do vento, uma hora ela vira árvore. Mas se você nem acredita que pode colher frutos, nem tenta plantar, né? É aí que muita gente se sabota. Espera a sorte bater na porta, mas nem abriu a janela da mentalidade. Claro, talento ajuda. Sorte também não atrapalha. Mas quer saber? Conheço um monte de gente talentosa que tá patinando há anos. E outros, meios simples, meios discretos, né, que mudaram a chave da mente e de repente, bum, a vida virou do avesso para melhor. Porque quando a cabeça está certa, até o passo mais simples se transforma em progresso. Então não se engane. Riqueza é padrão repetido, não milagre isolado. É o resultado de pensar como quem já venceu, mesmo quando a realidade ainda grita. O contrário é ter visão de águia com paciência de formiga. É saber que você pode até não controlar tudo, mas sempre pode controlar o que pensa menos e isso muda tudo. Se você quer construir algo grande, começa aí dentro. Porque sua mente é o terreno, a semente e a colheita. E quem cultiva mentalidade rica, mais cedo ou mais tarde, colhe liberdade e aí bora mudar o jeito de pensar para mudar tudo que vem depois. Porque a riqueza menos, a verdadeira, duradoura, menos nasce primeiro na cabeça e depois floresce no mundo. Abra a porta. O convite que pode mudar sua vida financeira. Senta aqui comigo rapidinho porque o que eu tenho para te dizer não é só mais uma conversa sobre dinheiro. É um convite. Mas não é qualquer convite não. É um chamado direto para sua mente, para sua essência, para esse lugar aí dentro que já cansou de sobreviver e tá sedento para prosperar de verdade. A real é que você foi programado para viver de um certo jeito. E na maioria das vezes, esse jeito não tem nada a ver com liberdade, riqueza ou abundância. A gente cresce ouvindo que dinheiro não dá em árvore, que quem nasce pobre morre pobre, que melhor pingar do que faltar. E sem nem perceber vai repetindo essas crenças como se fossem verdades absolutas. Mas Dixa, contar um segredo, não são, nunca foram. E é por isso que eu estou aqui, para te convidar a fazer uma atualização interna. Tipo quando o celular trava e você reinicia para rodar melhor? Pois então, sua mente também precisa desse reboot. Se ela continuar carregando os mesmos programas antigos de medo, escassez e limitação, adivinha, os resultados continuam os mesmos, travados. Mas quando você reprograma sua mente, tudo muda de lugar. Você para de correr atrás do dinheiro e começa a atrair oportunidades. Você para de sabotar seus planos e começa a construir riqueza com consistência. E o melhor, aprende não só a ganhar, mas a manter e multiplicar. Não é papo de autoajuda. É ciência, é psicologia, prática. É entender que o mundo externo só muda quando o mundo interno se organiza. Melody Tudo. Esse código tá aí dentro de você, só esperando ser ativado. Então, se você sentiu esse chamado aí no peito, vem comigo nessa jornada de reprogramação mental, não para virar outra pessoa, mas para liberar o que já existe de mais poderoso dentro de você. Porque você não nasceu para viver contando moeda. Nasceu para prosperar, impactar, transbordar. Topa o convite? Porque a mente que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para onde você sonha. Tá na hora de mudar o sistema. E essa mudança começa agora. Parte 1 menos quebrando o código da escassez. Chega de viver no aperto. Tá na hora de quebrar as correntes invisíveis. Pronto para dar um passo que muita gente foge? Portugal. A coisa fica séria. Menos chegou a hora de encarar de frente o tal do código da escassez. Esse bendito ou maldito padrão que age no piloto automático e faz a gente viver num eterno modo de sobrevivência. Sempre no limite, sempre com medo, sempre achando que não dá. Mas deixa eu te falar uma verdade que pode doer um pouquinho. Mas que o liberta a escassez não é falta de dinheiro, é excesso de bloqueios. Esse é aquele pensamento escondido que diz: isso não é pra mim. É o medo de crescer e perder tudo, é a mania de se contentar com pouco achando que tá sendo humilde. Spoiler, não está. E não se culpe, tá? A maioria de nós foi treinada para pensar assim desde pequeno. A escassez é esperta, sorrateira, se disfarça de prudência, se veste de cautela e anda de braço dado com o medo do fracasso. Mas hoje, aqui, a gente vai tirar essa máscara e encarar a real.
Essa primeira parte do livro é um convite à limpeza mental, tipo varrer o porão das suas crenças antigas. Vamos identificar de onde vêm esses pensamentos sabotadores, desmontar as histórias que te contaram e que você repetiu por anos, e o mais importante, começar a construir uma nova base sólida, próspera, sua. Porque antes de plantar riqueza, a gente precisa arrancar o mato da escassez. E olha, tem raiz profunda, viu? Mas com as ferramentas certas, com consciência e vontade, você vai conseguir quebrar esse código que te prende. Então se prepara, porque os próximos capítulos não vão te dar um atalho fácil, mas sim a lanterna para iluminar os buracos onde sua mentalidade ainda tropeça. E uma vez que você vê, não tem mais como desver, a mente expande e a alma acorda, e a vida começa a mudar. Partiu quebrar esse código? Bora libertar a sua mente, porque riqueza de verdade começa com liberdade interna. E isso, meu amigo, não tem preço. Capítulo 1. O mito do dinheiro difícil. Quem te contou que ganhar dinheiro é um sacrifício? Mentiu sem querer, talvez, mas mentiu. Vamos começar com um papo reto? Desde que eu me entendo por gente, escuto a mesma ladainha: dinheiro é suado. Dinheiro não nasce em árvore, tem que ralar muito para ter alguma coisa na vida. E olha, eu acreditei nisso por muito tempo. Aliás, eu nem só acreditei, e eu vivi isso na pele. Trabalhei feito doido, me esforcei, me cobrei, me esgotei, e adivinha? Muitas vezes o retorno nem chegava perto do esforço. Mas aos poucos, fui percebendo uma coisa que virou minha chave. O dinheiro não é difícil. O difícil é quebrar o que a gente acredita sobre ele. E é aí que mora o perigo. Porque quando você cresce achando que precisa sofrer para merecer, seu cérebro cria um atalho mental. Se tá fácil, tem algo errado. Aí sabe o que acontece, você trava, se sabota, recusa oportunidades mais simples, mais leves, mais inteligentes. Só porque aprendeu que tudo precisa ser na base do suor, da luta, do cansaço. E isso, meu amigo, é uma armadilha. Uma prisão invisível. Uma programação que a gente repete sem nem questionar. Mas vamos fazer diferente agora. Vamos cutucar essa crença com força. Vamos quebrar esse mito do dinheiro difícil e entender de onde ele veio e por que ele gruda tanto na gente, como dá para tirar isso da mente sem culpa. Esse capítulo vai te mostrar que ganhar dinheiro com inteligência não é pecado, não é trapaça e muito menos privilégio de poucos. É só questão de mentalidade, de visão, de aceitar que você pode prosperar com leveza menos e não com dor. Então bora nessa. Porque quando você quebra o mito, o dinheiro começa a fluir, e não tem sensação melhor do que perceber que a vida pode ser mais leve, mais próspera, e sim, mais fácil também. Tá preparado? Porque a verdade vem aí. E ela vai libertar. De onde vem esse não dá? A origem das crenças que travaram sua vida. Sabe aquele sussurro chato na sua cabeça que diz: isso não é pra você? Ou aquela voz interna que te faz recuar bem na hora de arriscar algo novo? Poi. Isso não nasceu com você. Isso foi plantado. E o nome disso é crença limitante. Um negocinho invisível que parece bobo, mas tem força de corrente. E hoje a gente vai dar um zoom nessa parada. A real é que ninguém nasce achando que não pode. Olha uma criança pequena. Ela acredita que pode ser astronauta, cantora, rica, mágica e tudo ao mesmo tempo. Mas aí vem o mundo. Vem a vida. Vem os nãos. Vem o adulto dizendo: isso é caro demais. Dinheiro não cai do céu. Quem muito sonha se frustra. Ai, plim. A sementinha da limitação é jogada na mente, e quanto mais a gente escuta, mais a gente acredita. Não porque somos fracos, mas porque somos moldáveis. A mente é tipo uma esponja emocional nos primeiros anos da vida. Tudo que ouve, sente ou vive, ela absorve. E pronto, as ideias viram regras internas. Tipo aquelas leis que a gente segue sem nem perceber. Só que em vez de ajudar, elas puxam a gente para trás. O pior, a maioria dessas crenças nem são nossas. São emprestadas, herdadas, instaladas sem manual de instrução. E a gente vai vivendo com esse sistema todo bugado, achando que o problema é a realidade. Quando na real o problema está no software, no pensamento automático, na narrativa que a gente repete sem se dar conta. Mas boa notícia. Se a crença foi criada, ela também pode ser desfeita. É tipo um programa que dá para deletar e substituir por um novo. Só que para isso você precisa olhar para ela de frente. Questionar, trocar o sempre foi assim pelo porquê não pode ser diferente. Então, da próxima vez que você se ouvir dizendo eu não consigo, isso não é para mim, não nasci para isso. Para tudo e se pergunta: de onde isso veio? Quem me ensinou isso e por que eu ainda estou carregando essa ideia? Às vezes, o que te trava não é o mundo. É só uma história velha que está mais do que na hora de ser reescrita. E aí, bora reprogramar?
Porque quem muda o que acredita muda o que vive. Simples assim, o começo de tudo. O que a infância, a família e a sociedade plantaram na sua cabeça. Você já parou para pensar que muita coisa que você acredita sobre dinheiro, sobre você mesmo, nem é realmente sua? Pois é, antes mesmo da gente aprender a andar direito, já estavam ali plantando sementes na nossa mente, umas boas, outras nem tanto lá na infância. Quando a gente era só um serzinho curioso e cheio de brilho no olho, o que mais fazíamos era observar e absorver. E adivinha, tudo que a gente via, ouvia e sentia virava verdade absoluta. Se o adulto dizia dinheiro não nasce em árvore, a gente acreditava. Se via os pais brigando por causa de grana, mente registrava que dinheiro é um problema. Se ouvia não somos gente rica, então não sonha alto. Pronto, a escassez já ganhava espaço dentro da gente. E não era por mal, viu? Nossos pais e cuidadores só estavam passando para frente o que também aprenderam. Era o que eles sabiam. Era o que funcionou para sobreviver. Mas o problema é que a mente da criança não filtra. Ela só absorve e o que entra ali vira a base do nosso mundo. Aí vem a escola, a televisão, as conversas com amigos, a vizinhança, a sociedade inteira dando pitaco na nossa cabeça. E o que ela ensina muitas vezes é que sucesso é coisa para poucos. Que sonhar grande é perigoso, que quem tem dinheiro provavelmente fez coisa errada. E pronto. Quando você cresce, já tá cheio de travas sem nem saber por quê. Mas calma, porque o objetivo aqui não é apontar culpados. O que passou, passou. O que importa agora é perceber, porque quando você enxerga de onde vieram essas ideias, você ganha poder para escolher se ainda quer continuar com elas. A verdade é que ninguém sai ileso da infância, mas todo mundo tem a chance de reescrever o próprio caminho. E quando você começa a limpar o que te ensinaram com medo, dor ou limitação, começa a abrir espaço para algo novo. Liberdade, abundância, verdade. Então faz esse exercício com carinho, olha para sua história, honra quem veio antes, mas decide que agora é você quem escolhe o que fica e o que vai. Porque no fim das contas, quem dita as regras da sua mente? E isso, meu amigo, muda tudo, dinheiro não morde. Limpando a bagunça mental sobre riqueza, vamos falar de um tabu que ainda ronda a cabeça de muita gente. A ideia torta de que dinheiro é sujo, difícil ou feito só para uma minoria iluminada. Sério, quanta bobagem a gente absorveu sem nem perceber, né? Quantas vezes você já ouviu alguém soltar? Um fulano só ficou rico porque passou a perna nos outros. Ou dinheiro demais estraga a pessoa, pois é. Essas frases repetidas como se fossem verdades sagradas criam um bloqueio gigante no seu subconsciente. E o pior, elas colam. E quando colam, viram crença. E quando viram crença, adivinha, elas moldam sua realidade. Aí, sem perceber, você começa a se afastar daquilo que mais deseja. Porque como é que você vai atrair algo que acredita ser errado, sujo ou perigoso? Não tem como. A mente entra em modo de defesa. Ela trava. E tudo fica mais lento, mais complicado, mais frustrante. Mas vamos combinar uma coisa aqui? Dinheiro é só uma ferramenta. Um papel, um código de valor. Ele não tem personalidade, não tem caráter, não tem cheiro. Quem dá sentido pro dinheiro é quem o usa. Se ele cai na mão de alguém bom, vira coisa boa. Se cai na mão de alguém ruim, vira outra história. Mas o problema nunca foi o dinheiro. Foi a intenção por trás dele. Agora, vamos bater de frente. Com outro mito, dinheiro é difícil. Não, não é. Difícil é carregar uma mentalidade que não deixa você enxergar os caminhos. O dinheiro tá aí circulando o tempo todo, gente ganhando, perdendo, investindo, crescendo. A questão não é se ele existe, a questão é qual é o lugar que você se permite ocupar nesse jogo. E por último, mas não menos importante, dinheiro não é só para poucos. Essa ideia de que só quem já nasceu rico vai prosperar é furada. Uma mentira mal contada. Tem gente que saiu do zero absoluto, sem contato, sem diploma, sem ninguém para dar a mão, e construiu impérios. Por quê? Porque pensaram diferente, porque limparam esse lixo mental, porque escolheram uma nova narrativa. Então bora fazer isso juntos? Desconstruir essa imagem distorcida do dinheiro, tirar o peso, tirar a culpa, tirar a vergonha de querer mais. Porque sim, você pode querer, você pode ter, e mais do que isso, você merece. Dinheiro não é inimigo, é aliado. E quando você muda a forma como enxerga ele, ele muda a forma como aparece na sua vida. Tá pronto para essa virada? Porque o universo inteiro tá só esperando você dizer, agora eu deixo. Capítulo 2. A psicologia da autoimagem financeira. Você nunca vai além do que acredita merecer. E isso começa no espelho da sua mente. Agora o papo vai ficar ainda mais profundo.
e necessário, porque não adianta nada saber como o dinheiro funciona por fora, se por dentro você ainda se enxerga como alguém que não nasceu para isso. Pois é, a forma como você se vê determina até onde você vai financeiramente. Simples assim. Deixa eu te perguntar. Quando você pensa em alguém rico, realizado, próspero, você se vê nesse papel? Ou sente como se fosse algo distante demais para outro tipo de pessoa, de realidade, de sorte? Se sua resposta foi a segunda, fica tranquilo, você não está sozinho. E esse capítulo foi feito justamente para virar essa chave. A verdade é dura, mas libertadora. Você nunca ultrapassa a imagem que tem de si mesmo. Se lá no fundo você acredita que é limitado, azarado, pé frio com dinheiro, o universo vai confirmar isso para você. No pork L. Queer tape une. Mas porque a sua mente não permite viver o que ela mesma rejeita. E sabe o mais louco? Essa autoimagem não nasceu com você. Ela foi construída pedacinho por pedacinho ao longo da vida. Uma crítica aqui, um fracasso ali, uma comparação dolorida acolá. E pronto, você cria uma identidade invisível que dita suas decisões, suas ações e, claro, seus resultados. Mas aqui vem a virada. Assim como foi criada, essa imagem também pode ser refeita. Você pode começar a se ver de um jeito diferente, mais leve, mais poderoso, mais verdadeiro. E isso muda tudo, suas metas, suas atitudes, sua energia. Esse capítulo é sobre isso, como reprogramar sua autoimagem financeira, como se libertar das versões antigas de si mesmo e assumir o papel de protagonista da sua história. Sim. Você pode construir uma imagem interna tão forte que o mundo lá fora não vai ter outra opção a não ser te acompanhar. Bora lá? Porque a forma como você se vê hoje molda o saldo que você vai ter amanhã. O espelho invisível. Você só vai até onde acredita que pode ir. Já reparou que, por mais que você tente ganhar mais, crescer na vida ou até realizar um sonho, parece que tem algo puxando você para trás? Tipo uma corda invisível que te prende no mesmo lugar. Pois é, essa corda tem nome. Autoimagem. Evil take conta. Uma verdade que pode doer, mas vai te libertar. Você nunca ultrapassa a imagem que tem de si mesmo. Pode parecer exagero, mas é real. Não importa o quanto você estude e trabalhe ou se esforce. Se lá dentro você ainda se enxerga como alguém pequeno, limitado ou mais ou menos, o mundo vai refletir exatamente isso. É como se a vida fosse um espelho que repete, todos os dias, aquilo que você acredita ser. Eu sei, parece injusto, mas isso tem solução. E começa por olhar para dentro com mais carinho. Porque a imagem que você carrega de si não é um retrato definitivo. É só um rascunho que foi sendo rabiscado por experiências antigas, críticas, comparações e medos. O problema é que a gente começa a viver esse rascunho como se fosse verdade absoluta. E aí o ciclo vira uma armadilha. Você se vê como alguém que não merece muito, Gives se sabota, sem perceber Gives call. Pouco Gives reforça a ideia de que não merece Gives e começa tudo de novo. Um looping silencioso que aprisiona sonhos sem nem dar chance de eles nascerem. Mas olha só, isso pode mudar. E muda no momento em que você decide criar uma nova imagem de quem você é e do que você merece. Não estou falando de se enganar ou repetir frases prontas no espelho. Estou falando de reconstruir sua identidade, com base na verdade, no seu valor, na sua capacidade real, não nas vozes do passado. Porque quando você muda a forma como se vê, as decisões mudam, a postura muda, o comportamento muda, e o mundo responde diferente. As portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou. Então me escuta aqui. Não é o mundo que te limita, é a versão antiga de você mesmo. E essa versão já cumpriu o que tinha que cumprir. Tá na hora de atualizar o sistema, jogar fora os espelhos quebrados e se ver como quem realmente é, alguém pronto para prosperar de verdade. E aí, já decidiu qual imagem vai carregar a partir de agora? Porque o seu futuro depende da forma como você escolhe se enxergar hoje. Seu termômetro interno tá no frio ou no quente da riqueza? Lembro como se fosse ontem. A primeira vez que li sobre isso foi no livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Foi como se alguém tivesse colocado um espelho na minha frente e dito: aí ó, tá vendo por que a grana não flui? O cara falava sobre o tal termômetro interno da riqueza e, confesso, aquilo me pegou em cheio, basicamente. Ele dizia que todo mundo tem um ponto de ajuste financeiro dentro da mente, tipo um termostato. E adivinha, esse termômetro define o quanto de dinheiro você aceita ter na sua vida. Não é o salário, não é o emprego, não é a economia, é você. É o seu nível interno de merecimento, conforto e identidade financeira. Aí vem o susto. Se seu termômetro está regulado no modo escassez, pode até ganhar na loteria, que logo você perde. Pode fechar um negócio incrível, que sabota sem nem perceber. Por quê? Porque a mente vai dar um jeitinho de te trazer de volta para o que ela acredita que é normal.
Assustador, né? O mais louco é que muitas vezes a gente nem percebe que está agindo assim. A grana entra, mas some. Você ganha mais, mas os gastos disparam. Parece que tudo conspira para você continuar no mesmo lugar, mas a real é que não é o mundo que está conspirando contra menos. É o seu termômetro que está programado para menos. Agora, a boa notícia, ufa. Esse termômetro dá para ajustar. Dá para virar o botão e começar a aquecer o padrão. Não. É de um dia para o outro, mas começa com consciência, com questionar. Por que eu me sinto desconfortável ganhando mais? Por que me sinto culpado por prosperar enquanto outros ainda lutam? Por que eu me saboto quando tudo começa a dar certo? A resposta está dentro, e quando você começa a reprogramar esse nível interno menos com novas crenças, novas atitudes e uma nova forma de se enxergar, o externo começa a acompanhar. A vida começa a fluir, os bloqueios somem, as oportunidades aparecem, porque agora você permite, você se vê diferente, você aguenta ter mais. Então me diz aí, se o seu termômetro financeiro fosse um botão agora, em que temperatura ele estaria? Tá morno? Tá gelado? Tá fervendo? Não importa onde esteja menos o que importa é que você pode ajustar. E isso, meu amigo, muda tudo, elevando o nível. Ferramentas simples para turbinar seu merecimento. Tá aí, uma palavrinha que muita gente subestima. Merecimento. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou meu jogo. Não é o quanto você trabalha, nem o quanto você deseja. É o quanto você acredita que merece aquilo que quer. E isso, meu amigo, mexe com tudo, da sua conta bancária até suas relações. Sabe aquela sensação de que você até tenta, até se esforça, mas parece que nunca sai do lugar? Muitas vezes, o problema não está no esforço. Tone interna. É como se a vida perguntasse, quanto você se permite receber? E a sua mente respondesse, só um pouquinho tá bom, mas calma, não precisa ficar preso aí. Tem ferramentas práticas que ajudam a elevar seu nível de merecimento. Tipo chaves que você pode virar no dia a dia para abrir espaço na sua mente e no seu coração para mais dinheiro. Mais oportunidades, mais reconhecimento, mais tudo. A primeira delas é afirmação positiva. Pode parecer bobo no começo, mas repete comigo. Eu mereço prosperar. Eu sou digno de uma vida rica, leve e abundante. Fala isso em voz alta, todo dia. Vai por mim, sua mente precisa ouvir sua nova verdade até ela virar realidade. Outra ferramenta que uso direto é o espelho da gratidão com identidade. Como funciona? Você se olha no espelho e fala para si mesmo, olhando no olho. Obrigado por tudo o que você já conquistou. E sim, você merece muito mais. Parece simples, mas é poderoso, porque quando você agradece e se reconhece, você reforça sua autoestima e destrava sua abundância. E tem também a tal da ação merecedora. Não adianta só falar, tem que mostrar para você mesmo que você está pronto. Se trate melhor. Cuide do seu corpo. Invista em você. Quando você se coloca em primeiro lugar, o universo entende, essa pessoa se valoriza. Por fim, se afaste de tudo e todos que te fazem sentir pequeno. Merecimento não cresce em solo tóxico. Esteja perto de quem te inspira, de conteúdos que te levantam, de ambientes que te lembram que você pode mais. Então fica aqui meu convite. Comece hoje a reescrever sua história de merecimento. Não com pressa, mas com presença. Porque quando você se trata como alguém que merece o melhor, a vida se alinha e começa a entregar exatamente isso. E aí, bora virar essa chave? Porque no fim das contas você não atrai o que quer. Atrai o que acredita que merece. E você merece muito mais do que imagina. Capítulo 3. Crenças invisíveis. Resultados visíveis. O que você não vê dentro aparece e pesa do lado de fora. Chegamos num ponto que para mim foi um divisor de águas. Quando entendi isso aqui, minha ficha caiu de um jeito que parecia até cena de filme. O que realmente comanda nossos resultados não são as coisas que a gente sabe, mas aquilo que a gente acredita menos mesmo que inconscientemente. E meu amigo, o que está escondido lá no fundo? Max com tudo, sabe aquela sensação de por que minha vida não anda? Mesmo fazendo tudo certo? Ou por que eu sempre volto para o mesmo lugar, mesmo tentando tanto mudar? Pois é, provavelmente tem uma crença invisível no comando, puxando os fios dos bastidores e te mantendo num ciclo repetitivo. Como se fosse um fantasma interno que vive dizendo, calma, não vai tão longe não. Esse lugar não é para você. E aí, não importa se você lê todos os livros do mundo, assiste todos os vídeos motivacionais, estuda até de madrugada. Se lá no fundo você acredita que não é bom o bastante, que sucesso é perigoso ou que dinheiro afasta as pessoas, o seu subconsciente vai dar um jeitinho de te manter na zona de conforto. Mas aqui vem o mais interessante. Essas crenças são invisíveis sim, mas os efeitos delas são super visíveis. Tão visíveis que você sente no bolso, no cansaço, na frustração de tentar,
e não sair do lugar. É como plantar limão e esperar que nasça morango, não dá, né? E é por isso que esse capítulo é tão importante. A gente vai mergulhar nesse universo interno, né? Entender como essas crenças foram instaladas, como identificar cada uma e, o melhor, como começar a arrancá-las pela raiz. Porque sim, dá para reprogramar, dá para limpar, dá para reescrever a história menos de dentro para fora. Então se prepara, porque agora a gente vai acender a luz nesse porão da mente, vasculhar o que está escondido por lá e abrir espaço para uma nova versão sua mais leve, mais confiante, mais próspera. Bora desvendar esse código invisível, porque só quando você vê o que está te travando é que consegue realmente se libertar. E assim, os resultados começam a mudar. Visivelmente, o piloto invisível, quem realmente está tomando as decisões aí dentro. Sabe aquele momento em que você toma uma decisão meio no impulso, nem sabe por quê, e depois fica pensando, mas por que eu fiz isso? Pois é, não era você consciente decidindo, era o seu subconsciente dando as cartas. Louco, né? E mais comum do que você imagina. A real é que grande parte das nossas escolhas diárias, principalmente as que envolvem dinheiro, sucesso e merecimento, não vem da razão, mas dos padrões que já estão programados na mente há anos. A gente só executa no automático, achando que está no controle. Mas quem está pilotando mesmo, está lá nofando, quietinho, mexendo nos bastidores. E sabe o pior? Esses padrões subconscientes foram formados lá atrás, quando você ainda era pequeno, observando tudo ao redor. Ouviu alguém dizer que dinheiro não traz felicidade? Gravou, viu seus pais brigando por causa de grana? Registrou. Perdeu algo logo depois de conquistar? Gravou de novo. E assim foi montando o seu manual interno, menos aquele que hoje decide, sem você perceber, se você vai aceitar uma oportunidade ou deixar passar. Se vai se permitir crescer ou dar um passo atrás. É tipo um filtro invisível. Você olha para o mundo, mas o que enxerga está sempre passando por esse filtro. Resultado, você repete comportamentos, sabota se inquire, trava na hora de arriscar e nem entende de onde veio aquele não. Mas antes que você pense que isso é uma sentença, respira fundo, porque aqui vem a boa notícia. Se o subconsciente foi programado, ele também pode ser reprogramado. E isso começa com consciência, com observar suas decisões, com se perguntar: eu realmente escolhi isso ou estou só repetindo algo antigo? Quando você começa a enxergar esses padrões, tudo muda. Você deixa de ser marionete e assume. Control. Começa a fazer escolhas mais alinhadas com quem você é hoje, e não com o que te disseram no passado. E isso, meu amigo, é libertador. Então fique esperto. Nem sempre quem decide é a sua mente lógica. Muitas vezes é aquele piloto automático antigo, que nem sabe que a vida já mudou. A questão é: até quando você vai deixar ele no comando? Porque a partir do momento que você assume esse volante, o caminho muda, a velocidade aumenta, e os destinos que antes pareciam impossíveis começam a aparecer no retrovisor. Tá pronto para dirigir sua própria história? Into Bora. Caça as crenças, como encontrar e reprogramar as travas que te impedem de prosperar. Agora o papo é direto, quase um puxão de orelha com abraço, enquanto você não identificar e reprogramar suas crenças limitantes. Vai continuar se esbarrando no mesmo muro. Pode até pintar o muro, botar luzinha, enfeitar com motivação, mas ele vai continuar lá, firme, trancando seu caminho. Eu levei um bom tempo para entender isso. Achava que era só falta de sorte, de oportunidade, de gente para ajudar, mas a verdade estava mais perto e mais dentro do que eu imaginava. O que me travava não era o mundo. Era o que eu acreditava sobre mim, sobre o dinheiro Sabra-Mercer. Então vamos lá. Como identificar essas benditas crenças? Simples, mas nem sempre fácil. Observe suas frases automáticas. Coisas que você repete sem pensar, tipo: não consigo guardar dinheiro, para mim nunca é fácil. Eu não nasci para isso. Tenho medo de ganhar e perder tudo. Se essas frases aparecem com frequência, bingo, são sinais claros de que tem uma crença limitante operando nos bastidores. E enquanto elas estiverem aí, elas vão moldar suas ações e seus resultados. Mas e aí, como reprograma isso? O primeiro passo é parar de alimentar a mentira. Toda vez que ela aparecer, interrompa com consciência. Troque por uma nova frase, mais verdadeira, mais leve, mais poderosa. Por exemplo, eu não consigo guardar dinheiro vira: eu estou aprendendo a me organizar financeiramente, tenho medo de perder tudo. Vira: eu sou capaz de crescer com segurança e sabedoria. A reprogramação não acontece da noite para o dia, mas começa no agora. É repetição, é consistência, é reforço, é criar novas trilhas na sua mente até que elas virem o novo normal. E para turbinar esse processo, usa também ferramentas como afirmações diárias, visualização criativa e escrita consciente. Escreve suas novas crenças num papel, lê todo dia. Sente aquilo como se já fosse real. Quanto mais emoção você coloca,
mais seu subconsciente entende que aquilo é verdade e evita alimentar as crenças antigas com palavras, piadinhas ou conversas sabotadoras. Toda vez que você repete a limitação, você rega a semente errada. E o que a gente rega cresce. Então bora mudar o jogo? Começa hoje caçando essas crenças, trocando a programação e plantando pensamentos que te empoderam, porque o mundo está pronto para te entregar mais. Só falta você acreditar que pode receber. E sim, você pode. Você merece. Vou catar pronto. Canita na mão, bora reescrever o seu script financeiro. Tá preparado para pegar o controle da sua história de uma vez por todas? Porque agora chegou a hora de fazer um exercício que, olha, mudou a minha vida. E não estou exagerando. Quando você reescreve o seu script financeiro, e como o CI10, um reset na mente, tipo apagar aquele velho filme repetido e começar um novo roteiro, com final feliz e conta bancária recheada. Vamos direto ao ponto. Todo mundo carrega um script financeiro invisível, um texto mental que foi escrito lá atrás sem sua permissão, com frases do tipo: eu nunca tenho dinheiro sobrando. Para mim, tudo é mais difícil. Não consigo guardar nada. Dinheiro só vem e vai. Essas falas ficam rodando na sua cabeça como se fossem verdade absoluta. E pior, você vive como se elas fossem leis. Mas agora a gente vai mudar isso. Bora pro exercício? Passo 1, descubra o script antigo, pega papel e caneta ou abre o bloco de notas aí e responde com sinceridade brutal. O que eu mais ouvi sobre dinheiro na infância? Qual é a minha primeira lembrança relacionada a dinheiro quando penso em riqueza? O que sinto de verdade? Essas perguntas vão te mostrar o que está escrito no roteiro secreto da sua mente. Pode vir coisa boa, mas provavelmente vai aparecer muito pensamento limitante, sem julgamentos, tá? Só observa. Passo 2. Escreva um novo roteiro. Agora vem a parte poderosa. Você vai escrever como se fosse uma declaração para si mesmo, um novo script financeiro, algo assim. A partir de hoje, eu decido viver uma nova história com o dinheiro. Eu me abro para a abundância, sei que mereço prosperar e recebo com gratidão tudo que o universo quer me entregar. Meus pensamentos são prósperos, minhas decisões são sábias e minha conta só cresce. Eu sou segurança, merecimento e crescimento constante. Sente o impacto disso? Quando você afirma, escreve e lê com intenção, seu subconsciente começa a absorver. E com o tempo, acredita. E quando acredita, muda. Passo 3. Repita, repita e repita. Esse exercício não é de uma vez só. Ele vira hábito. Lê seu novo script todo dia, em voz alta, antes do dormir, ao acordar, no espelho, no carro, onde for. Quanto mais você repetir, mais o novo código entra. E não importa o que o passado te ensinou. O que importa é o que você escolhe acreditar a partir de agora. Você não é o que viveu. Você é o que decide viver daqui para frente. Parte 2 menos o mapa mental dos ricos. Se você quer chegar onde eles chegaram, precisa primeiro aprender como eles pensam, beleza? Agora que a gente já falou sobre quebrar as correntes invisíveis da escassez, é hora de virar a chave e mergulhar de cabeça na forma como os ricos pensam. E deixa eu te dizer logo de cara, não é mágica, não é sorte, e muito menos um dom reservado para meia dúzia de escolhidos. É mentalidade, é padrão interno, é jeito de enxergar o mundo. Quando eu comecei a estudar o comportamento dos milionários, eu ficava de boca aberta, porque, sério, não era sobre o que eles faziam, era sobre o que eles acreditavam antes. Tifa. Era o jeito como eles reagiam às dificuldades, como encaravam o fracasso, como viam o dinheiro como ferramenta anal, como peixe. Era outro planeta mental. E aí eu entendi, enquanto a maioria está focada só em ganhar dinheiro, quem realmente enriquece de verdade constrói uma mente que atrai, cuida e multiplica a riqueza. Eles pensam de forma diferente, sentem de forma diferente, e menos claro, menos colhem resultados completamente diferentes. Então agora, nessa segunda parte do livro, eu quero te mostrar o que nunca te contaram sobre o jogo mental dos ricos. E o melhor, não é teoria de outro mundo não. São insights práticos, atitudes que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Porque, sinceramente, o segredo não é virar milionário primeiro para depois pensar como um. É o contrário. Volta. Pensa como um. E a vida vai atrás. Se você já se perguntou o que será que essa galera sabe que eu ainda não sei, se prepara, as respostas estão vindo. E, não se espante se, no meio do caminho, você começar a se sentir mais leve, mais confiante, mais dono da sua história. Isso é sinal de que o seu mapa mental está sendo atualizado. Capítulo 4. Padrões mentais de pessoas ricas. Eles não pensam quanto custa. Eles pensam quanto isso pode me render.
Agora que a gente já abriu o mapa da mentalidade rica, chegou a hora de dar aquela olhada mais de perto, tipo com lupa, porque sim, as pessoas ricas têm padrões mentais completamente diferentes da maioria. E não estou falando só de ser positivo ou motivado, é mais profundo que isso. É jeito de ver o mundo, de tomar decisões, de lidar com risco, tempo, dinheiro e até com fracasso. Quando eu comecei a observar isso, foi como se tivesse descoberto um código secreto. Não era sobre quanto elas tinham, mas sobre como pensavam. E aí, tudo fez sentido. Pessoas comuns que vieram do zero começaram a mudar o jogo quando mudaram o jeito de pensar. Elas não ficaram ricas e depois criaram uma mentalidade forte. Foi o contrário. A verdade é que a cabeça dos ricos funciona num outro ritmo. Eles não enxergam problemas como fim da linha, mas como testes. Não veem o dinheiro como escasso, mas como abundante. E quando perdem, aprendem. Quando ganham, reinvestem. Quando erram, ajustam. Eles têm padrões mentais que sustentam a riqueza, mesmo quando tudo ao redor balança. E é exatamente isso que você vai descobrir nesse capítulo. Eu vou te mostrar quais são esses padrões, como eles funcionam por trás das decisões e como você pode aplicar isso na sua vida real do jeito que está hoje mesmo. Porque sim, você também pode pensar como os ricos antes de se tornar um. E se em algum momento você se pegar pensando, mas será que eu consigo pensar assim? Eu te digo com toda certeza, consegue sim. Porque mentalidade não é dom. É prática, é escolha diária. Então bora mergulhar nos bastidores da mente dos ricos? Porque quando você entende como eles pensam, começa a agir diferente. E quando age diferente, a vida começa a te tratar diferente também. O que eles pensam de tão diferente, spoiler, não é só sobre dinheiro, é sobre cabeça no lugar certo. Se alguém tivesse me falado lá atrás que a grande diferença entre quem enriquece e quem vive na luta tá na forma de pensar, eu provavelmente ia soltar um risinho de canto de boca e pensar, mais um papo motivacional. Poia, eu mesmo achava isso furada. Mas conforme os anos foram passando, e eu fui ralando, tentando criar minhas primeiras fontes de renda, errando, acertando, recomeçando, uma coisa começou a ficar clara. Minha cabeça já não era mais a mesma. Sem perceber, eu estava pensando diferente. E quando parei para analisar, percebi que essa era a principal mudança. Antes, tudo era, e se não dar certo? Acho que não consigo, vou esperar o momento ideal. Hoje, é como eu posso fazer dar certo. O que eu aprendo, se falhar, o melhor momento é agora. Mudou o filtro, mudou a lógica, mudou o foco. E com isso, mudaram os resultados. Pessoas ricas não pensam igual à maioria. Enquanto uns só enxergam obstáculos, eles veem caminhos. Eles falam crise, eles enxergam oportunidade. Enquanto a maioria pensa em gastar, eles pensam em investir. É uma mente programada para crescer, não para sobreviver. E isso não é dom, não é genética, nem sorte. É treino, é vivência, é mentalidade cultivada. Eu mesmo não nasci com esse tipo de pensamento, fui me moldando com o tempo com meus tombos, com os aprendizados. E posso te afirmar, quanto mais você pensa como rico, mais a vida começa a te tratar como tal. Então se você também achava que isso era só conversa fiada, te entendo perfeitamente. Mas te digo com sinceridade, começa a observar seus próprios pensamentos. Eles estão te empurrando para frente ou te puxando para trás? Porque no fim das contas, a grande virada começa aí, dentro da sua cabeça. E o mais incrível, você pode mudar isso. Pode pensar diferente. E quando você pensa diferente, adivinha, você age diferente. E quando age diferente, a mágica acontece. Menos mimimi e mais movimento, o foco tá na solução, não na desculpa. Te conte. Uma coisa que mudou meu jeito de enxergar tudo, e não estou exagerando, quando comecei a reparar no comportamento de quem realmente prospera. Uma coisa ficou clara como água. Essa galera não perde tempo dando desculpa. Eles focam direto na solução. E olha, eu era o rei das justificativas, viu? Sempre tinha. Motivo para não começar, para não arriscar, para não continuar, era o mercado, era a crise, era o algoritmo, era a falta de apoio, era o tempo. E claro, nada andava. Até que um dia eu me peguei pensando, se eu usasse essa energia para buscar saída em vez de explicar o porquê de estar travado, será que a coisa não já teria virado a resposta? Sim. E foi aí que virou. Gente rica, gente que constrói. Gente que faz acontecer, tem um padrão, não alimenta problema, enxerga, aceita, respira fundo e parte pro como eu resolvo isso. É uma mentalidade ativa, prática que não nega o desafio, mas também não se deixa dominar por ele. Enquanto uns falam não dá para fazer, eles perguntam qual outro jeito de fazer isso acontecer. Enquanto uns travam no erro, eles dizem beleza, errei. E agora? Enquanto uns esperam o cenário ideal, eles agem com o que têm.
O foco dele está sempre onde a roda gira, não onde a engrenagem emperra. E isso com o tempo muda tudo, porque a verdade é que problema todo mundo tem. O que diferencia é o que você escolhe fazer com ele. E se tem uma coisa que aprendi na marra, desculpa não paga boleto, nem constrói liberdade. Então fica o convite da próxima vez que o obstáculo aparecer, segura a vontade de se justificar. Em vez disso, pergunta para si mesmo: qual é a próxima ação que eu posso tomar agora? Pode ser pequena, simples, mas é um passo. E passo vira caminhada. E caminhada vira mudança de vida. Quem foca na solução avança. Quem foca na desculpa estagna. E você já sabe em qual dos dois caminhos está a prosperidade, né? Então bora seguir em frente. Porque desculpa só alivia por um instante. Mas a ação transforma para sempre. Riqueza é resultado, não destino. Ela chega quando você para de correr atrás. Por muito tempo eu via a riqueza como objetivo final da jornada. Tipo aquele troféu no fim da corrida, sabe? Como se todo o esforço só fizesse sentido se, lá na frente, eu tivesse muito dinheiro no banco. E olha, foi justamente essa mentalidade que mais me atrasou. A verdade é que quem foca só em ficar rico acaba se perdendo no caminho. Porque quando o dinheiro vira o centro de tudo, você começa a forçar, empurrar, desesperar, toma decisões ruins, aceita qualquer coisa, entra em cilada, tudo para chegar logo. Mas adivinha? Rico não vem na pressão. Ela é consequência, não ponto de chegada. Riqueza é o resultado de uma construção bem feita, de hábitos alinhados, de escolhas inteligentes, de uma mente tranquila que sabe o que está fazendo. Ela aparece naturalmente quando você está focado em crescer como pessoa, em resolver problemas reais, em entregar valor de verdade. Quando entra no fluxo certo, o dinheiro vem atrás. É quase automático. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Quanto mais eu trabalho com propósito, mais o dinheiro chega com leveza. Quanto mais eu me desenvolvo, mais oportunidades surgem. E louco, quanto menos eu fico obcecado por ganhar, mais eu ganho. Parece a ironia, mas é exatamente assim que funciona. Quem entende que riqueza é consequência, vive mais livre, mais presente e mais consciente. Não se apega tanto ao número na conta, mas sim à qualidade do processo. E quando o processo o resultado é inevitável. Então, se você está nessa corrida louca para ficar rico, respira. Volta o foco para sua evolução, para o valor que você entrega, para a pessoa que você está se tornando. Porque a riqueza verdadeira, chega quando você menos espera. E Mazim Hez, não corra atrás do dinheiro. Corra atrás de se tornar alguém que ele não tem como ignorar. Aí sim, meu amigo, o jogo vira de vez. Capítulo 5. Emoções e dinheiro. Alquimia interna. Não é só sobre números, é sobre o que você sente quando olha para eles. Está preparado para encarar uma das verdades mais ignoradas quando o assunto é prosperidade? Porque agora a gente vai entrar numa parte que mexe mesmo as emoções por trás do dinheiro. E olha, isso vale mais do que qualquer planilha ou estratégia de investimento. Por muito tempo eu achava que para crescer financeiramente bastava estudar, trabalhar e fazer contas. Mas a real é que enquanto minhas emoções estavam bagunçadas, nada fluía. Eu ganhava, perdia, tinha medo, ansiedade, culpa. E nem entendia por quê. Parecia que o dinheiro vinha com uma nuvem carregada de sentimentos misturados. E foi aí que caiu minha ficha. Dinheiro é energia. E ele responde diretamente ao que a gente sente. Medo, apego, insegurança, raiva, culpa. Tudo isso afasta a bond. Mesmo que você esteja fazendo tudo certo no lado racional, a forma como você se relaciona com o dinheiro revela muito sobre sua relação com você mesmo. Tem gente que gasta para aliviar a dor. Tem quem economiza por medo. Tem quem evita olhar a conta por vergonha. Tem de tudo. E tudo isso são emoções falando mais alto do que a razão. Nesse capítulo, a ideia é justamente essa: te ajudar a identificar o que você sente de verdade quando o assunto é dinheiro. Sem máscara, sem julgamento. Só você com você mesmo, num processo quase terapêutico. Porque quando você entende o que sente, você começa a mudar o que vive. Vamos falar sobre como transformar culpa em permissão, medo em confiança, ansiedade em clareza. Essa é a verdadeira alquimia interna. É onde você aprende a transformar sentimento pesado em combustível de prosperidade. Então se prepara, porque agora a gente vai mexer na base emocional da sua relação com o dinheiro. E quando essa base muda, o resto vem no embalo. Vem comigo, porque não adianta ganhar mais se o coração continua carregando o mesmo peso. Vamos aliviar juntos, coração agitado, bolso travado, como lidar com medo, culpa, ansiedade e comparação. Se tem uma coisa que aprendi na marra foi isso aqui: emoção mal resolvida trava prosperidade.
Pode parecer papo de coach ou frase de efeito de Instagram, mas é real. E eu já vivi isso, e se você está lendo até aqui, é bem provável que também já sentiu na pele medo. Esse é o clássico. Medo do dar errado, de arriscar, de perder, de ser julgado. A gente paralisa antes mesmo de tentar. E o pior, às vezes nem é o medo do fracasso. É o medo de dar certo e não saber como lidar. Loucura, né, culpa? Essa é sorrateira. Você até começa a ganhar mais, a ver as coisas melhorando, mas aí surge aquele pensamento. Será que eu estou sendo egoísta? Será que estou deixando alguém para trás? E pronto, a culpa entra em cena e puxa o freio de mão do crescimento. Ansiedade é aquele peso no peito de quem quer tudo para ontem. A mente fica acelerada, você sente que está sempre atrasado. E aí toma decisões no impulso. Compra o que não devia, entra onde não precisa, investe sem pensar. No fim, sobra arrependimento e falta paz. E a tal da comparação? Essa aí é veneno puro. Você começa a olhar para o lado, vê gente que parece estar voando enquanto você ainda está engatinhando. E aí vem a dúvida: o que eu estou fazendo de errado? Resultado? Você esquece seu caminho, perde o foco e entra numa corrida que nem era sua. Agora, como lidar com tudo isso? Vou te dizer o que funcionou para mim, sem enrolação. Primeiro, respira e reconhece o que está sentindo. A maioria tenta ignorar, fingir que está tudo bem, mas isso só piora. Nomeie suas emoções. Dê voz para elas. Quando você reconhece, já começa a desarmar a bomba. Segundo, entenda que sentir é humano, mas viver, refém disso, é escolha. Sentiu medo? Tudo bem, mas não precisa deixar ele decidir por você. Sentiu culpa? Pergunta se ela faz sentido ou se é só um fantasma do passado. Se for, agradece e segue. Terceiro, volta para o seu caminho. Para de comparar os bastidores da sua vida com o palco dos outros. Cada um tem seu tempo, sua história, suas dores e suas vitórias. A comparação te tira do foco e te rouba a energia de fazer o que precisa ser feito. A vida vai ter altos e baixos, emoções vão aparecer o tempo todo, mas quando você aprende a lidar com elas menos com coragem, gentileza e consciência, você se liberta. E quando o coração fica mais leve, o dinheiro começa a circular com mais fluidez também. Cabeça fria, conta cheia. O papel da inteligência emocional na sua riqueza. Sabe aquela ideia de que para ficar rico é só estudar finanças, trabalhar muito e investir certo? Então, não é bem assim. Claro que tudo isso conta, mas tem uma peça que a maioria esquece, e ela é simplesmente o pilar que sustenta tudo: inteligência emocional. Eu só entendi isso depois de alguns tombos. Porque olha, não adianta saber o que fazer com o dinheiro, se você não sabe lidar com você mesmo. Emoção mal gerenciada vira decisão errada. E decisão errada, meu amigo, custa caro. Quer ver? Já tomou uma decisão no impulso, no calor da emoção, e depois pensou: por que diabos eu fiz isso? Pois é, isso é falta de controle emocional. É agir com a cabeça quente, com o ego gritando ou com o medo apertando. E a coisa de verdade não combina com desequilíbrio. A inteligência emocional é o que te mantém firme quando tudo balança. É o que te impede de sair gastando feito louco só porque está eufórico, ou de desistir dos seus planos só porque algo deu errado. É o que te ajuda a ouvir feedback sem se ofender, aprender com os erros sem se punir e continuar mesmo quando o mundo diz que não vai dar. Quando você desenvolve essa habilidade, você não só cuida melhor do dinheiro, você atrai mais oportunidades porque passa segurança, clareza, maturidade, e o mundo responde. Pessoas querem fazer negócios com quem tem equilíbrio. Investidores confiam em quem sabe manter a calma. A vida abre portas para quem sabe entrar com o pé certo. E olha, não é mágica não, é treino. É olhar para dentro, entender seus gatilhos, aprender a respirar fundo antes de agir. É se tornar o adulto emocional da sua própria vida. Porque dinheiro é só reflexo do que acontece aqui dentro. E se por dentro está em paz, por fora começa a fluir. Então, se tem uma coisa que eu te incentivo a fortalecer a partir de agora, é isso: cuide da sua mente, das suas emoções, do seu equilíbrio. Porque quem tem inteligência emocional tem a chave da riqueza duradoura. E cá entre nós, é muito mais fácil crescer quando você não se sabota no caminho. Bora cuidar do que realmente sustenta a abundância? Porque cabeça fria, coração alinhado e mente forte, isso vale mais que ouro. Mente leve, vida rica, como a tranquilidade atrai. Oportunidades de verdade. Se tem uma coisa que a vida me ensinou na prática e na pancada, foi isso aqui. Quanto mais tranquila está minha mente, mais as coisas começam a fluir. É como se o universo olhasse e dissesse: agora sim, ele está pronto para receber. Por muito tempo, eu achava que o segredo era correr, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, pensar sem parar, dormir com a cabeça a mil. Resultado: decisões erradas e zero clareza. Só que aos poucos percebi o contrário. Quando eu ficava em paz, as melhores ideias vinham.
As pessoas certas apareciam. As oportunidades batiam na porta. É como se a mente tranquila funcionasse como um verdadeiro imã. Não um imã de coisas aleatórias, mas de tudo aquilo que está alinhado com o que você quer de verdade: projetos, soluções, conexões, dinheiro, inspiração. E sabe por quê? Porque quando a mente está serena, você enxerga melhor. Você ouve o que antes passava. Você sente no peito o que faz sentido e diz não pro que não faz agora. Cá entre nós, ninguém consegue atrair coisa boa com a cabeça cheia de ruído, né? Com preocupação, comparação, cobrança, medo, fica tudo embaralhado. E quando está embaralhado, você perde oportunidades lindas que estavam bem na sua frente só porque não tinha espaço interno para perceber. Por isso, hoje em dia, eu protejo minha paz como se fosse ouro. Faço pausas, respiro fundo, medito às vezes só 5 minutinhos já resolvem, caminho em silêncio, escrevo o que estou sentindo, tudo para acalmar o barulho de dentro e abrir espaço para ouvir o que realmente importa. E olha que curioso, foi justamente nos meus momentos mais calmos que as melhores ideias surgiram. Aqueles estalos que mudam tudo, aqueles encontros que viram viradas de chave. Não é coincidência, é sintonia, é alinhamento. Então, se você quer atrair mais riqueza, mais leveza, mais resultado, começa cuidando da sua mente. Tranquilidade não é luxo, é estratégia. E quem tem uma mente em paz, tem uma alma pronta para receber tudo o que a vida quer entregar. Mente agitada tenta forçar, mente tranquila permite acontecer. E quando permite, acontece. Mesmo, capítulo 6, Neurociência do Sucesso. Seu cérebro é uma máquina poderosa, mas só funciona bem quando você aprende a usar direito. Se tem uma coisa que me fez ver o sucesso com outros olhos, foi entender como a neurociência entra no jogo da prosperidade. Eu achava que esse papo de cérebro era coisa de cientista, algo distante da vida real. Mas, quanto mais eu estudava, mais eu percebia, cara, isso explica tudo. Seu cérebro é o seu melhor aliado ou o seu maior sabotador. Ele funciona como um sistema automático que só repete o que você alimenta. Ou seja, se você vive pensando em problema, em medo, em escassez, é isso que ele vai procurar e reforçar. Agora, se você começa a focar em solução, possibilidade e crescimento, ele muda a frequência, literalmente. Nesse capítulo, a ideia é te mostrar como essa máquina incrível aí dentro da sua cabeça pode ser treinada para buscar sucesso em vez de perigo. Porque sim, dá para mudar seus padrões mentais, dá para reprogramar sua forma de pensar, sentir e agir. E o mais legal, isso não é mágica. É ciência. A gente vai falar sobre neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível que o cérebro tem de se remodelar com base em repetição, emoção e intenção. Você não precisa ser refém de pensamentos antigos. Dá para construir uma mente nova, menos, mais próspera, mas e confiante, mais leve e o melhor, isso serve para qualquer um, em qualquer fase da vida. Não importa se você está começando do zero, se já tentou 1000 vezes ou se sente que está travado. Seu cérebro pode aprender novos caminhos. E quando ele aprende, seus resultados mudam junto. Então bora embarcar nessa parte mais científica do sucesso. Mas de um jeito simples, prático e direto ao ponto, porque entender como o seu cérebro funciona é tipo pegar o controle remoto da sua vida de volta. E tá mais do que na hora de mudar de canal, né? O cérebro aprende o que você repete, riqueza ou escassez, você decide. Por muitos anos da minha vida, sem nem perceber, eu carreguei crenças que nem eram minhas. Coisas que eu ouvi lá na infância dentro do casa, com aquelas frases clássicas tipo dinheiro não traz felicidade, quem tem muito dinheiro sempre fez alguma coisa errada, ou aquela mais sutil, mais poderosa, dinheiro é o problema. E aí que entra o pulo do gato. Meu cérebro aprendeu tudo isso como verdade. Simples assim. Sem filtro, sem questionar, sem pensar 2 vezes. Porque é assim que a mente funciona menos. Ela aprende o que é repetido com emoção. E nesse caso, toda vez que a grana causava briga, dor de cabeça ou estresse lá em casa, meu cérebro gravava: dinheiro, problema. O tempo passou. Eu cresci e comecei a buscar prosperidade, correr atrás dos meus sonhos. Mas adivinha? O cérebro continuava rodando aquele velho programa invisível de escassez. Mesmo querendo riqueza, eu me sabotava. Mesmo tendo oportunidades, eu travava. Mesmo sonhando alto, alguma coisa me puxava de volta. E foi aí que entendi o cérebro. Now you velau. Ele só está fazendo o que aprendeu. Ele não tem julgamento. Ele não sabe se aquilo que ouviu é verdade ou mentira. Ele apenas repete o padrão mais forte, mais emocionalmente carregado. Ou seja, se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, seu cérebro vai te manter nesse padrão. Agora, se você começa a ensinar para ele que dinheiro pode ser leve, útil, abundante, ferramenta de transformação, ele aprende isso também. E aí que começa a mágica, menos ou melhor.
A neurociência trabalhando a seu favor, então, se você se vê preso num ciclo que não faz mais sentido, fica tranquilo. Isso não é quem você é. É só o que você aprendeu. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido e substituído. Riqueza é um padrão mental. Escassez também. A diferença é o que você decide ensinar ao seu cérebro a partir de agora. E ele tá ouvindo tudo menos até agora enquanto você lê isso aqui. Então bora colocar coisa boa aí dentro, porque quando sua mente acredita em abundância, o mundo ao redor começa a responder diferente. E você nem precisa forçar, só precisa reeducar. Com amor, com intenção e, claro, com repetição. Neuroplasticidade, dá pra mudar. Mesmo achando que não dá, se tem uma coisa que eu aprendi e que mudou completamente, meu jogo foi isso aqui. Você pode mudar, mesmo que ache que não consegue. Mesmo que já tenha tentado 1000 vezes, mesmo que tudo diga o contrário. E o nome disso é neuroplasticidade. A primeira vez que ouvi esse termo, confesso que pensei, lá vem mais uma palavra difícil para complicar o simples. Mas depois que entendi o que significava, fiquei assim, porque basicamente quer dizer que seu cérebro não é fixo nem travado, ele é moldável, adaptável, transformável. Ou seja, você pode treinar sua mente para pensar diferente, sentir diferente e criar uma nova realidade. Por muito tempo eu achei que eu era assim mesmo, que meu jeito de pensar era meio travado, que meu medo de arriscar era parte da minha personalidade, que minha dificuldade com dinheiro era coisa de família. Mas não era. Era só um padrão repetido por tanto tempo que parecia verdade absoluta. Aí, quando conheci a neuroplasticidade, entendi que meu cérebro podia aprender uma nova rota, tipo um GPS que recalcula quando você erra o caminho. E foi aí que comecei a colocar em prática novas crenças, novos pensamentos, novos comportamentos. No começo parecia estranho, forçado, mas com o tempo virou natural. O novo virou normal. E isso pode acontecer com você também. Não importa se você tem 20, 40 ou 70 anos. Seu cérebro continua aprendendo. Ele se reconstrói quando você repete algo novo com intenção e emoção. É como musculação mental. Quanto mais você treina, mais forte fica. Então, se você carrega aquele pensamento tipo, eu sou assim desde sempre, eu te digo com todo carinho e verdade. Você só foi assim até agora. Mas pode ser diferente. Pode pensar como rico. Pode sentir como alguém merecedor. Pode agir como quem está pronto para prosperar. Porque no fim das contas você não está preso num jeito de ser. Voca Esprit, ativar o botão de reprogramar. E esse botão, adivinha, já está aí, dentro de você, só esperando o seu agora vai. Bora mudar essa mente. Porque quando você muda o cérebro, a vida inteira entra em modo atualização. E é aí que o sucesso começa de verdade. Hábitos que sintonizam seu corpo e sua mente com o sucesso. Quer saber uma coisa que mudou o meu jogo de verdade? Eu descobri que o sucesso não começa no bolso. Começa no sistema nervoso. Parece papo de cientista maluco, mas é a mais pura verdade. Seu corpo, sua mente e seus hábitos estão o tempo todo mandando sinais para o universo e você pode ajustar essa frequência por muito tempo. Eu achava que para prosperar era só pensar positivo, fazer planos e correr atrás. Mas aí eu percebi que se meu corpo estava estressado, minha respiração estava presa, meu sono desregulado e minha mente acelerada, não adiantava nada. Eu estava tentando vencer com um sistema nervoso em estado de alerta. Resultado, travava, me cansava sem sair do lugar. Foi aí que caiu a ficha. Eu precisava de hábitos que reprogramassem meu corpo para a paz, foco e clareza. Porque quando o sistema nervoso está regulado, você entra em estado de prontidão leve. Não é tensão, não é apatia. É presença, é confiança. É ação com direção. Quer exemplos práticos? Bora lá. Respiração consciente. Isso parece besteira, mas muda tudo. Quando você respira fundo, lento e com atenção, você ensina seu corpo que está tudo bem. E corpo calmo toma decisões melhores. Rotina do sono. Dormir bem não é luxo, é base para o cérebro funcionar direito. Quando você descansa de verdade, sua mente tem mais clareza e sua energia vai lá pro autoescrita matinal. Eu costumo escrever 3 páginas soltas pela manhã, tipo um esvaziamento. Ajuda demais a tirar o lixo mental e começar o dia. Mais leve, sem ruído, movimento diário, caminhar, alongar, dançar. Qualquer coisa que tire seu corpo da inércia. O movimento físico limpa a mente, e corpo que se move atrai mente criativa. Afirmações com emoção. Não basta só repetir. Tem que sentir. Eu boto uma música que me eleva e falo frases de poder em voz alta. Parece maluquice, talvez. Mas funciona porque você está dizendo para o seu sistema: é isso que eu quero viver.
O segredo está nos detalhes, nos rituais. Não precisa virar um monge nem mudar tudo de uma vez. Começa com pequenos ajustes, mas faz com intenção, porque quando seu corpo acredita, sua mente colabora. E quando os dois estão em sintonia, o sucesso vem no embalo. Então não subestime os hábitos simples. Eles são como botões invisíveis que ativam o modo sucesso no seu sistema. E uma vez que você ativa, o mundo inteiro sente e responde. Parte 3. Reescrevendo seu código, tá na hora de assumir a caneta e virar o roteirista da sua nova história. Até aqui a gente olhou para dentro, identificou bloqueios, entendeu padrões, reconheceu o que te prende, e esse já é um baita avanço, viu? Muita gente passa a vida toda sem nem perceber que tá rodando um script velho, cheio do medo, escassez e auto-engano, mas agora chegou a parte que, para mim, é a mais poderosa de todas: reescrever o seu código. Sam Littleman, pegar aquele sistema mental que foi instalado lá atrás, sem sua permissão, e começar a trocar linha por linha, pensamento por pensamento, comando por comando, porque olha só, se o que você vive hoje é fruto do que você acreditou até aqui, imagina o que pode acontecer quando você começa a acreditar diferente. Quando você começa a pensar como alguém próspero, agir como quem merece, decidir como quem já sabe para onde está indo. Essa parte do livro é um convite para isso. Para você parar de repetir o passado e começar a projetar o futuro. Não, futuro de fantasia, mas um novo padrão mental, firme, real, ajustado com aquilo que você quer viver de verdade. A gente vai falar de decisão, clareza, foco e atitude com intenção. Vai entender como usar a mente como aliada e não como sabotadora. Vai aprender a construir passo a passo uma nova estrutura interna capaz de sustentar a vida que você tanto deseja. E se tiver aquela voz aí dentro dizendo, mas será que eu consigo mesmo mudar? Já responde agora com firmeza. Sim, eu posso. E eu vou. Porque o série só muda quando você decide assumir o controle. E adivinha, esse momento chegou. Capítulo 7. O poder da decisão. Firme. Uma escolha de verdade vale mais do que 1000 vontades frouxas. Se tem uma coisa que eu aprendi quebrando a cara mais de uma vez, inclusive foi isso aqui. Nada muda de verdade enquanto você não toma uma decisão firme. E quando digo firme, é firme mesmo. Daquelas que não tem plano B. Daquelas que você sente no corpo inteiro, daquelas que só de pensar já dá aquele friozinho na barriga. E mesmo assim você vai... Por muito tempo eu vivia no modo voo. Tentar, e olha, tentar é a palavra preferida da autossabotagem. Porque quando a gente tenta, mas não decide de verdade, qualquer desculpinha vira motivo para parar. Qualquer obstáculo vira justificativa. Qualquer medo vira freio. Foi só quando eu parei. Olhei no espelho e falei comigo mesmo, tipo, papo reto mesmo, acabou, a partir de agora eu decido mudar. Que as coisas começaram a andar. Decisão é aquele ponto de virada silencioso. Mas é como se você apertasse um botão interno e de repente tudo começa a se alinhar com essa nova escolha. E sabe o mais louco? O universo responde. As oportunidades aparecem. A coragem vem. As portas se abrem. Não porque mágica acontece, mas porque você muda o jeito de andar, de falar, de pensar. E isso muda o jogo. Esse capítulo aqui é para te lembrar que a decisão vem antes da motivação. Que você não precisa sentir vontade. Precisa é decidir com clareza. E quando decide, meu amigo, até o medo respeita. Então prepara o coração. Porque agora a gente vai falar sobre como tomar decisões que transformam. Que viram a mesa. Que te colocam num novo caminho sem olhar para trás. Porque no fim das contas, a vida que você quer está do outro lado da sua decisão mais corajosa. E se você tiver coragem de dar esse passo, o resto vem, e vem bonito. A virada começa quando você diz, dessa vez vai, e ponto final. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi que toda mudança real começa com uma decisão inegociável. E quando eu digo inegociável, é daquelas que você bate o martelo por dentro, e não aceita nem argumento, nem desculpa, nem enrolação. Eu já vivi aquele ciclo chato de querer mudar, planejar mudar, até começar a mudar, mas bastava o primeiro obstáculo aparecer que eu voltava para o mesmo lugar. Por quê? Porque não tinha decidido de verdade. No fundo, eu ainda deixava espaço para desistir, tipo aquela vozinha interna dizendo qualquer coisa eu paro. E, adivinha, eu parava. A virada só aconteceu quando, no momento de cansaço mesmo, sabe quando você simplesmente não aguenta mais viver do mesmo jeito? E eu olhei para mim e falei, chega! Agora vai. Não importa quanto tempo leve, o que eu tenha que aprender ou o que eu precise deixar para trás. Ali nasceu uma nova versão minha. A diferença entre quem fica no quase e quem transforma a própria vida não é talento, não é sorte, não é dinheiro. É decisão. Decisão com letra maiúscula. Daquelas que queimam a ponte e jogam a chave fora e dizem, o velho eu não serve mais.
E sabe o mais bonito disso? Quando você decide com verdade, o universo escuta. As coisas começam a se mover, você encontra forças que nem sabia que tinha. As portas aparecem, as ideias vêm e o que parecia impossível de repente, parece só o próximo passo. Então se você sente que está sempre voltando para o mesmo ponto, para tudo agora, e se pergunta, eu já decidi de verdade? Ou ainda estou deixando uma janelinha aberta para o plano B? Porque o novo só começa quando o antigo não é mais uma opção. E quando a decisão vem de dentro, com força, com alma, com aquela firmeza que arrepia, meu amigo, não tem como dar errado. Corta o ruído. Como eliminar distrações e desculpas que só te empacam. Vamos falar sério. Se tem uma coisa que sabota seu sucesso todo santo dia, é a dupla dinâmica. Distração e desculpa. Uma te tira do foco, a outra te convence a não voltar. E juntas, elas são especialistas em te manter exatamente onde você está. Eu falo isso com propriedade, viu? Porque por muito tempo eu fui o rei das distrações e o mestre das desculpas. Era celular tocando feed infinito, série nova, notificação aqui, mensagem ali. E no fundo, tudo isso era só uma fuga disfarçada. Fuga de fazer o que realmente importava. E quando eu até tentava fazer, lá vinha a desculpa. Tô cansado, não é o momento, acho que ainda não estou pronto. Ah, quantas vezes eu me enganei bonito com essas historinhas que minha mente contava, sempre com um tom convincente, lógico, confortável. Só que no fundo era tudo medo mascarado. A grande virada veio quando eu entendi o seguinte: ou eu crio uma vida com propósito, ou aceito uma cheia de distrações. Ou estou snowed. E o primeiro passo para mudar isso foi cortar o excesso. Eu comecei a dizer não para tudo que não me aproximava da minha meta. Redes sociais com hora certa. Notificações desligadas. Gente bloqueada mentalmente e às vezes até literalmente. Desculpas também passaram a ter nome e sobrenome. Eu parei de me enganar. Quando eu percebia que estava enrolando, eu falava para mim mesmo: tá fugindo por quê? E olha, essa conversa interna muda tudo. Porque quando você se enxerga, não dá mais para se esconder. O sucesso ama foco. E o foco só aparece quando você tira o que não serve. É simples assim. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o certo, com presença e intenção. É sobre parar de dar palco para distração e microfone para desculpa. Então fica aqui o convite. Direto e Rito faz uma limpa na sua rotina, nas suas telas, nos seus pensamentos. Se não te leva para frente, tá te puxando para trás, e você não nasceu para ficar empacado. Menos distração, mais direção, menos desculpa, mais atitude. Pô, quem quer mesmo, dá um jeito. Quem não quer, dá scroll. Bora ser do time que faz. Entre querer e fazer. A diferença gritante entre intenção e compromisso. Já percebeu como é fácil dizer que quer algo? Tipo, quero ganhar mais dinheiro, quero ter liberdade financeira, quero mudar de vida. Todo mundo tem uma lista de intenções bonita, cheia de sonhos, planos e vontades. Mas aí vem a pergunta que derruba. Você está realmente comprometido com isso? Ou só tem a intenção? Pois é, intenção é leve, gostosinha de falar, não exige muito, e como pensa um dia eu vou fazer isso, e nunca fazer. Já o compromisso é pesado no bom sentido. É ação, é prioridade, é constância. Quando você está comprometido, não tem espaço para desculpa. Não tem, depois eu vejo. Tem agora, eu mesmo já passei muito tempo só na intenção. Tinha vontade de crescer, de mudar, de viver melhor. Mas sempre faltava aquele clique de assumir a parada para valer. E sabe o que eu percebi? Enquanto eu só tinha intenção, tudo ao meu redor me tratava como alguém indeciso, porque a vida também responde ao seu nível de entrega. Agora, quando eu decidi me comprometer, tipo, faça chuva ou sol, ou vai acontecer, tudo começou a andar. Os obstáculos continuaram, claro, mas a forma como eu reagia mudou completamente. Eu não tinha mais opção de voltar atrás. Tava de corpo, alma e coração. Intenção sonha. Compromisso constrói. A intenção pensa no seria bom se. O compromisso diz, vai ser custe o que custar. Um espera o momento certo, o outro cria o momento. E isso, meu amigo, faz toda a diferença no resultado final. Então, se você sente que está travado, se pergunta, será que eu estou mesmo comprometido ou só estou me enganando com uma intenção bonita? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque quando você assume o compromisso com você mesmo, o mundo entende o recado. E aí, meu parceiro, não tem mais volta. Você entra em modo realização. E o que antes parecia longe começa a acontecer bem debaixo do seu nariz. Quem tem intenção, fala. Quem tem compromisso, faz. E hoje, mais do que nunca, está na hora de escolher de que lado da história você quer estar. Bora fazer acontecer? Capítulo 8. Visualização, foco e ação alinhada. Pensar grande é só o começo. O segredo é alinhar tudo com o que você quer viver.
Agora que você já decidiu com firmeza, cortou as distrações e está comprometido de verdade com sua virada, chegou a hora de entrar num dos pontos mais poderosos da mentalidade rica: alinhar mente, visão e ação. E olha, eu só fui entender isso na prática depois de muito tentar fazer dar certo e me sentir perdido no meio do caminho. Era como se eu quisesse chegar em um lugar incrível, mas sem GPS, sem mapa. E o pior, com um carro meio enguiçado. Até que um dia me caiu a ficha. Eu estou agindo, mas não estou alinhado. Foi aí que descobri o combo poderoso de visualização, foco mais ação alinhada. E cara, que diferença isso faz? Visualizar não é só imaginar bonito, é sentir no corpo o que você quer viver. É dar ao cérebro uma imagem clara de onde você quer chegar, como se já estivesse lá. E adivinha, o cérebro acredita e começa a trabalhar a seu favor. Mas não adianta só visualizar e depois sair correndo feito doido. É aí que entra o foco. É ele que segura a onda, que te protege das distrações, que te lembra todos os dias por que você começou. Sem foco você vai até andar, mas em círculos. E por fim, menos o mais importante, menos a ação alinhada. Porque não adianta fazer 1000 coisas se nenhuma delas está conectada com o seu propósito. Ação sem direção é esforço jogado no vento. Agora, quando você age alinhado com sua visão e com foco, o universo responde. E responde bonito. Esse capítulo aqui é um guia para isso. Para te mostrar como usar sua mente como bússola, seu foco como combustível e suas ações como o passo certo na direção certa. Porque quando os três andam juntos, não tem como dar errado. Então bora ativar esse modo turbo, porque quem visualiza com clareza, foca com intenção e age com propósito, constrói o impossível. E você está mais perto disso do que imagina. Visualiza que vem a técnica que engana o cérebro e atrai resultados de verdade. Vou te contar um dos segredinhos mais poderosos que descobri na minha caminhada rumo à prosperidade. A tal da visualização criativa. E não é só fechar os olhos e ficar imaginando uma Ferrari na garagem, apesar de que isso também é legal, vai. É muito mais profundo e prático do que parece. Por muito tempo eu achava que isso era só papo de autoajuda. Mas aí testei e comecei a aplicar com intenção. Do jeito certo. E o que começou a acontecer parecia coincidência demais para ser só acaso. A verdade é que quando você visualiza com clareza e emoção, seu cérebro acredita que aquilo já está acontecendo. E o mais louco, ele começa a agir como se fosse real. E aí, meu amigo, a realidade começa a se dobrar para te acompanhar. Funciona assim. Você fecha os olhos, respira fundo, se concentra e imagina com todos os detalhes possíveis a vida que você quer viver. Onde você está, o que está vestindo, como se sente quem está com você, o que você ouve, o que vê, até o cheiro do ambiente se puder. Quanto mais real, melhor, mas aqui vai o pulo do gato. Não é só sobre visualizar, é sobre sentir. Senta como se já fosse seu, como se já tivesse acontecido. A emoção é o código que fala com o seu subconsciente. E o subconsciente é quem puxa os fios dos seus comportamentos, decisões e atitudes. Eu comecei fazendo isso por 5 minutinhos, antes de dormir. E sabe o que mudou? Tudo. Minha mente ficou mais leve, meu foco mais afiado, minha motivação mais forte. Porque quando você vê o destino com clareza, os obstáculos viram só paradas rápidas no caminho. Então, se você nunca testou essa técnica, começa hoje. Não custa nada, mas vale tudo. É um exercício simples, mas poderoso. E quanto mais você repete, mais seu cérebro entende: isso aqui é familiar, vamos fazer acontecer. Visualização criativa não é mágica, é programação mental. E quando você treina sua mente para ver antes de viver, viver vira consequência. Bora, imagina alto. Porque o que a mente vê com clareza, o corpo começa a construir a lei da clareza. Dinheiro não gosta de gente perdida. Sabe aquela sensação de estar rodando em círculos? Já vivi isso por anos, trabalhando, tentando, correndo, e nada acontecia de verdade. Até que eu entendi uma coisa que virou a chave dentro de mim. A riqueza ama clareza. Ela corre na direção de quem sabe para onde está indo. É como se o dinheiro fosse um GPS. Se você não coloca o destino, ele fica parado, sem saber para onde te levar. Agora, quando você define o lugar, a rota aparece. E mesmo que tenha desvio no caminho, a direção está traçada por muito tempo. Eu achava que bastava querer uma vida melhor, mais liberdade, mais dinheiro. Mas isso é vago demais. E o universo odeia vácuo. Ele responde à clareza, à intenção definida, ao propósito firme. Quando eu comecei a escrever exatamente o que eu queria menos quanto queria ganhar, como queria viver, com quem queria estar, o que queria construir, foi como se uma neblina mental sumisse. As ideias ficaram mais nítidas, os passos mais óbvios e as decisões mais certeiras. É como dizem, quem não sabe o que quer,
aceita qualquer coisa. E aí mora o perigo, porque a vida começa a te dar migalhas quando você não declara que quer o banquete. A clareza é poderosa. Ela não só atrai as oportunidades certas, como também repele tudo que não combina com o seu novo nível. É um filtro interno, um radar de riqueza, um grito silencioso que o universo entende. Então, se você sente que está travado, perdido ou cansado, para tudo. Senta com papel e caneta e escreve. Seja claro no específico, sem medo de parecer exagerado. Quanto mais você define, mais você atrai. Lembra, riqueza não nasce do acaso. Ela brota da clareza, porque quem sabe o que quer, move o mundo para alcançar. Seja quem você já decidiu ser. Olha, eu aprendi uma coisa que mudou tudo para mim. Não adianta só pensar diferente. Tem que agir como quem já virou a chave. Não dá para continuar vivendo com hábitos de ontem e esperar resultados de amanhã. A mudança real começa quando suas ações conversam com sua nova identidade. Sabe quando você decide ser uma pessoa próspera? Beleza, decisão tomada. Mas e as atitudes? Porque não adianta dizer que quer ser rico e continuar gastando como alguém sem rumo, se sabotando, se comparando, dizendo depois eu vejo isso. O que me ajudou demais foi me perguntar o tempo todo, o eu que eu quero ser. O que faria agora? Parece simples, mas esse pensamento virou meu guia. É como se eu estivesse vestindo uma nova pele, uma nova versão de mim mesmo, e ela exige novos movimentos, novos comportamentos, novas escolhas. E vou te dizer, no começo é estranho. Você vai se sentir meio fingindo, mas não é fingimento, é reprogramação ativa. É o seu cérebro se adaptando à nova frequência. É como trocar de roupa. No início pode parecer apertado ou folgado demais. Mas depois, encaixa. Quer um exemplo bobo? Antes, eu falava, não tenho tempo. Hoje eu digo, se é prioridade, eu crio espaço. Porque o novo eu tenho foco. Ele não vive no modo vítima, vive no modo criação. Então, meu convite é, haja como se já fosse, fale como se já fosse, pense como se já fosse, porque é assim que você se torna. O mundo responde ao seu movimento, não ao seu desejo parado. Se você quer ser próspero, começa agindo como um. Se quer ser livre, toma decisões que libertam, não que te prendem. Age hoje como quem já é o que quer ser amanhã, porque o futuro não chega. Ele é construído passo por passo, escolha por escolha. Bora viver alinhado com essa nova identidade, porque ela já existe. Tá só esperando você se vestir dela. Capítulo 9. Ambientes que moldam riqueza. Deixa eu te contar uma coisa que demorou para cair a ficha, mas que mudou radicalmente meu jogo. Seu ambiente fala com sua mente o tempo todo. E o pior, se você não prestar atenção, ele vai programando o seu pensamento sem pedir permissão. É como se a gente fosse uma plantinha tentando florescer no meio do asfalto quente. Difícil, né? Quando comecei a observar os lugares onde eu me metia, as conversas que eu alimentava, os conteúdos que eu consumia, meu mundo virou de ponta cabeça. Percebi que estava tentando pensar como rico, mas morando emocionalmente num porão escuro de escassez. Era como querer voar com âncoras amarradas nas pernas. Tudo à nossa volta é estímulo. Se você convive com gente que só reclama, vive dizendo que dinheiro não é tudo, que rico é tudo ladrão e que quem nasceu pobre morre pobre. Adivinha? Seu cérebro grava tudo. E pior, repete como se fosse verdade absoluta. Agora imagina o contrário. Estar em ambientes que te puxam para cima, com pessoas que sonham grande, falam de possibilidades, de ação, de fé, de estratégia, de liberdade. Meu amigo, isso muda sua frequência. É como trocar a estação da rádio da mente. Sai da sofrência e entra no som da abundância. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai abrir os olhos e os ouvidos para enxergar o invisível que molda nossos resultados. Ambiente não é só onde você vive, é também quem você é quando está lá. É hora de reformar esse terreno interno e externo. Porque sim, riqueza tem endereço. E começa no lugar que você escolhe para semear suas ideias. Gente certa, resultado certo. O poder de quem anda com você. Vou te contar uma coisa que mudou completamente meu jogo. Ninguém cresce sozinho. E mais, você pode até ter talento, pode ter força de vontade, pode estar estudando feito louco, mas se tiver cercado das pessoas erradas, das conversas erradas e dos estímulos errados, adivinha? Vai andar em círculos e nem vai perceber. Eu demorei para entender isso. No começo da minha caminhada eu achava que só precisava me esforçar mais, mas quanto mais eu tentava, mais parecia que alguma coisa invisível puxava meu pé. Foi aí que percebi. Eu estava ouvindo demais quem nunca construiu nada. Gente que só sabia reclamar, zombar de quem sonha grande, rir de quem tenta e vive esperando a sorte bater na porta. Mas aí, quando comecei a me cercar de outras referências menos nossa, foi como tirar um tampão dos olhos. Mentores, livros, vídeos, pessoas que
já estavam no caminho que eu queria seguir, tudo começou a mudar. Não foi mágica. Foi influência. Foi mentalidade nova entrando e bagunçando as velhas crenças. A verdade é que a gente pega o jeito de pensar, de agir, até de sentir quem convive com a gente. Então, se você quer riqueza, sucesso e liberdade, precisa se alimentar disso todos os dias. E não tô falando só de dinheiro, viu? Tô falando de referências de atitude, de coragem, de propósito, de visão de futuro. Hoje, toda vez que me sinto meio perdido ou estagnado, eu não pergunto o que eu tô fazendo de errado. Eu pergunto com quem eu estou me conectando ultimamente. E quase sempre a resposta tá ali em tu, se liga. Não é sobre cortar pessoas. É sobre se conectar com as que te fazem crescer. Gente que te faz pensar maior, sonhar mais alto, agir com mais verdade. Porque quando o ambiente muda, você muda junto. E aí, meu amigo, ninguém segura o poder de uma mente alimentada pelos estímulos certos. Você não vê, mas te puxa. O poder invisível do ambiente tem coisa que a gente não enxerga, mas sente na pele, tipo o ambiente. Sabe, aquela energia que te dá um gás danado ou, ao contrário, suga até a última gota do seu ânimo? Pois é, isso aí molda sua mente sem você nem perceber. Durante muito tempo eu achava que o problema era a falta de disciplina. Mas a real é que o lugar onde a gente vive, as vozes que a gente escuta, as mensagens que entram na nossa cabeça todos os dias, tudo isso forma uma espécie de programação invisível que dita nossas decisões, nosso humor e até o tamanho dos nossos sonhos. Já reparou como em certos ambientes você se sente travado, como se tivesse um teto de vidro ali te impedindo de ir além? E aí você muda de ares, troca de grupo, assiste um conteúdo diferente, entra num espaço novo e bum, a mente expande, as ideias surgem. O corpo quer se mover. É o ambiente. Simples assim. Ambiente é mais que lugar. É atmosfera, é frequência, é mentalidade coletiva. E olha, quando você se expõe constantemente a estímulos de crescimento, inovação e positividade, é impossível continuar pensando pequeno. Você pode até tentar, mas não vai durar muito. Algo dentro de você vai começar a incomodar. Hoje, eu sou viciado em ambientes que me puxam para cima. Não importa se é uma live, um grupo de mentoria, um livro, uma playlist ou até uma conversa no café. Se alimenta minha visão, eu mergulho, porque o ambiente certo te lembra diariamente de quem você pode se tornar. Então, se você quer mudar sua vida, começa observando onde você anda se colocando. Porque no fim das contas, o ambiente não só te influencia, ele decide quem você está se tornando sem nem pedir permissão. Crie o seu solo fértil, o ecossistema do crescimento constante. Sabe quando uma planta cresce linda, forte, cheia de vida? Pode reparar, não é só a semente que importa, é onde ela foi plantada. E com a gente é igualzinho. Não adianta ter potencial se o ambiente ao redor suga tudo. Por isso eu decidi criar meu próprio ecossistema de crescimento. E olha, isso mudou tudo. No começo nem sabia o que era isso. Só sentia que eu evoluía mais quando estava cercado de gente que pensava grande, de conteúdos que me puxavam para cima, de hábitos que me empurravam para frente. Foi aí que caiu a ficha. Eu precisava cuidar do meu terreno todos os dias. E como faz isso na prática? Simples, mas não fácil. Seleciona com carinho o que você consome. Vídeos, livros, redes sociais, conversas. Tudo isso alimenta ou enfraquece sua mente. Eu, por exemplo, passei a seguir pessoas que me inspiram, ouvir podcasts que me ensinam e cortar o que me prende na mesmice. Outro ponto que fez toda a diferença foi escolher melhor com quem eu andava. Troquei o Clube das Lamentações por grupos de aprendizado, mentores, amizades que me desafiam. E vou te falar, só de estar nesse novo ambiente, minha mentalidade deu um salto. Não precisei de mágica, é só do Daekel. E tem mais. Criei rituais diários de crescimento. Tipo 15 minutinhos de leitura, uma visualização logo cedo, um caderno de ideias sempre por perto. Coisa simples, mas poderosa. Porque quando você se organiza para crescer, o universo conspira junto em tu. Se liga, crescimento não é sorte. É construção, é cultivo, é consistência. E quando você planta num terreno fértil, não tem como não florescer. Quer crescer de verdade? Cria o teu próprio jardim e rega todo dia. Parte 4 menos a riqueza que se sustenta. O jogo depois da conquista. Chegamos num ponto que para mim é onde o jogo muda de verdade. Porque olha, não basta conquistar a riqueza, tem que saber manter ela viva, firme e fluindo. E vou te falar, muita gente até chega lá, mas não sabe como continuar. Por quê? Porque foca só no ter e esquece do ser. Essa parte aqui é como se fosse a alma do castelo. Você pode até construir algo gigante, mas se os alicerces forem fracos, o primeiro vento leva tudo embora. Já viu isso acontecer? Eu já. Comigo mesmo. Cressy Ganhei, in VESTI.
Paf, quase perdi tudo porque a mentalidade ainda não estava madura o suficiente para sustentar o que conquistei. Foi aí que eu percebi. A verdadeira riqueza não está só no dinheiro na conta, mas na estrutura que te mantém forte quando o mundo lá fora balança. E essa estrutura é feita de hábitos, visão de longo prazo, reinvestimento, constância emocional e propósito. Então, nesta parte, quero dividir contigo os bastidores do que realmente sustenta uma vida próspera, menos aquela que não desmorona, que não se perde no caminho, que cresce com raízes profundas. Porque, cá entre nós, riqueza sem consciência vira armadilha, mas com consciência vira legado. Capítulo 10 menos o segredo por trás do sucesso que não vem e vai. Tem uma coisa que eu aprendi na marra: não é o talento, nem o conhecimento, e muito menos a sorte que faz alguém ser bem-sucedido de verdade. O que separa quem prospera com consistência de quem só vive no quase é uma palavrinha simples, mas poderosa: hábito. Mas não qualquer hábito, tô falando daqueles hábitos inabaláveis. Sabe, aqueles que continuam mesmo quando ninguém está olhando, mesmo nos dias em que a motivação vai embora sem avisar. E vou te contar, é aí que o jogo muda. Eu achava que os grandes empresários, investidores, autores e gente rica de verdade tinham algum tipo de superpoder. Que nada, o que eles têm é rotina bem feita, mentalidade blindada e ações pequenas, que repetem todo santo dia, menos sem drama, sem desculpa, sem enrolação. E isso constrói um tipo de força que parece invisível, mas que sustenta impérios. Nesse capítulo, quero abrir contigo essa caixa preta, te mostrar os bastidores do sucesso. Porque não adianta querer resultados milionários com hábitos de quem vive no piloto automático. Se prepara para mergulhar num conteúdo que, de verdade, pode virar uma chavinha na sua cabeça. Porque quando a gente entende que o que a gente faz no automático molda o nosso destino, a gente começa a usar esse modo automático a nosso favor, e é aí que a mágica acontece. Começa quando acorda, termina quando dorme. O segredo tá no ritmo. Vou te contar uma coisa que mudou minha vida. O jeito que você começa e termina o dia define o seu sucesso. E não tô exagerando, viu? Antes eu achava que bastava trabalhar muito, ficar até tarde acordado e esperar o universo recompensar meu esforço. Só que a verdade é outra. Disciplina vale mais que esforço aleatório. Tudo mudou para mim quando criei meu ritual matinal. Nada mirabolante, viu? Só o básico feito com presença. Acordo, respiro fundo, agradeço, tomo água. Movimento o corpo e foco no que é prioridade. Pronto, isso já me coloca no modo foco total. E não importa o tamanho do sonho. Se seu corpo e sua mente não estiverem sintonizados desde cedo, você sabota seu próprio progresso sem perceber. E claro, tem o outro lado da moeda. A rotina noturna. Cara, isso é ouro puro. Desligar do mundo, reduzir os estímulos, preparar a mente para descansar de verdade. Isso faz com que o dia seguinte comece muito antes do despertador tocar. Dormir mal é igual a tentar correr maratona de chinelo furado. Simples assim. Agora junta isso com foco e consistência. Aí ninguém te segura. O segredo não está em fazer tudo perfeito. Tá em fazer o necessário todo dia, mesmo quando você não tá afim. Quando repeat vira automático. Quando vira automático, vira parte de quem você é. E quando isso acontece, o sucesso não tem como escapar. Então, se você quer crescer de verdade, começa olhando para sua manhã e sua noite. Ajusta o seu ritmo, porque quem domina o próprio dia domina o próprio destino. E o melhor, sem precisar correr feito doido. É tudo questão de alinhamento e intenção. Vai por mim, não é mágica. É ritual, rotina e repetição com propósito. A fórmula mágica dos 1%, o pequeno Q. Muda tudo, sabe quando a gente acha que para mudar de vida tem que dar um salto gigante? Pois é, eu também já caí nessa armadilha. Queria tudo para ontem, tentava fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e no fim, acabava. Foi aí que eu descobri uma ideia simples, mas que virou minha chave. Melhorar só 1% por dia. Pode parecer pouco, né? Mas olha só. 1% hoje, 1% amanhã, 1% depois, quando o VOCA vier, virou outra pessoa. Não porque você fez um esforço sobre-humano, mas porque você foi consistente. E consistência é o nome do jogo quando o assunto é crescimento real. Eu lembro até hoje quando comecei a aplicar isso. Nada mirabolante, só fui ajustando coisinhas pequenas. Habituoli. Um pensamento aqui, uma atitude diferente. Às vezes era acordar 10 minutos mais cedo. Outras vezes era dizer não para uma distração. E aos poucos, meu mundo foi mudando sem fazer barulho. Essa é a mágica do 1%. Ele é tão simples que quase ninguém leva a sério. E justamente por isso, é tão poderoso. A maioria quer o atalho, o milagre, o truque de mestre. Mas os mestres de verdade sabem que o segredo está nos detalhes. Naquilo que a gente repete, no que a gente escolhe todos os dias. E tem mais. Quando você melhora 1% por dia, sua mente começa a acreditar em você. Porque você entrega.
você cumpre, você se respeita e, quando você acredita, meu amigo, o céu vira o ponto de partida. Então, se você está se sentindo travado, perdido ou cansado de prometer para depois, esquece o depois e foca no agora. Só 1%. Só hoje. Só o que você pode fazer agora. Porque, no fim das contas, é o pequeno que sustenta o grande. E quem honra o processo colhe os resultados que ninguém entende. Bora juntos nessa, só 1%. Mas todo santo dia no automático rumo ao topo. Já pensou em colocar o sucesso no piloto automático? PI. Eu também achava que sucesso era só para quem corria o tempo todo, sem parar, se matando de trabalhar. Mas aí veio uma virada de chave. O segredo não está em fazer mais, está em repetir o certo até virar natural. A real é que nosso cérebro ama atalhos. Tudo o que a gente repete com frequência, ele transforma em hábito automático. Que tá o pulo do gato. Se você começa a repetir atitudes de sucesso, cedo ou tarde o seu corpo, sua mente e até suas emoções vão andar nessa mesma direção sem esforço consciente. Foi o que eu fiz. Comecei a tornar algumas coisas não negociáveis, tipo ler todo dia, investir um pouquinho todo mês, revisar meus objetivos toda semana e fazer mesmo quando não estava com vontade. No começo foi puxado, mas depois de um tempo virou parte de mim, tipo escovar os dentes. Simples, natural, no fluxo. Quando você automatiza o que te aproxima da vida que quer, você economiza energia para criar, pensar grande e viver com mais leveza. E mais, isso te livra de cair em armadilhas. Do tipo, hoje eu não estou no clima. Porque quando o hábito é automático, você não depende de motivação, só vai lá e faz. Então, bora virar essa chave. Escolhe hoje quais ações pequenas você vai repetir até virarem parte da sua identidade. Não precisa ser nada mirabolante, mas precisa ser constante. Porque quando o sucesso vira rotina, o impossível começa a parecer normal. Capítulo 11. Plantando onde já dá fruto. Se tem uma coisa que mudou meu jogo foi entender o poder de reinvestir com inteligência. E não tô falando só de dinheiro não, viu? Tô falando de tempo, energia, foco, aprendizado, experiência. Tudo isso, quando reinvestido do jeito certo, vira um motor de crescimento absurdo. No começo da jornada, a gente se vira com o que tem e tudo bem, faz parte. Mas chega um ponto em que parar de reinvestir é o mesmo que se sabotar em câmera lenta. É tipo plantar uma árvore e ver ela dar os primeiros frutos e esperar do regar não faz sentido. Eu aprendi que crescimento de verdade acontece quando você coloca de volta no jogo aquilo que o jogo já te deu. Peguei parte dos meus ganhos e reinvesti em conhecimento, em mentores, em estrutura, em ferramentas, em mim. Sim, em mim. Porque no fim das contas, a maior máquina de multiplicação sou eu mesmo. E você também é. Então, nesse capítulo aqui, eu quero te mostrar como os ricos pensam diferente nesse ponto. Enquanto muita gente gasta o que ganha, os bem-sucedidos amplificam o que funciona. Eles fazem questão de investir mais no que dá certo. É como se eles jogassem gasolina onde já tem fogo. E cara, o resultado é explosivo. Se prepara, porque agora você vai descobrir como criar um ciclo de prosperidade que se alimenta sozinho. E isso não é papo de ilusão. É estratégia pura. Bora entender como multiplicar ao invés de só acumular? Vem comigo, porque esse código aqui vale ouro, torrar tudo ou multiplicar. O jogo muda quando você reinveste. Certo? Eu precisei quebrar a cara algumas vezes para entender que não basta ganhar dinheiro. O segredo está em como você reinveste. Por muito tempo eu ganhava uma graninha aqui, outra ali, me empolgava, achava que tinha descoberto a fórmula do sucesso. E torrava tudo em ideias mirabolantes que, sinceramente, não davam em nada. E o pior, eu gastava também o que era mais precioso, menos meu tempo e minha energia, menos com projetos furados, com pessoas que só sugavam, com cursos que eu nem terminava e promessas que pareciam mágicas, mas só me deixavam mais frustrado. Agia na emoção, no impulso, zero estratégia, zero visão de longo prazo. A real é que eu achava que estava investindo, mas hoje vejo que eu só estava reagindo ao momento. Tentando apagar incêndio com gasolina. O dinheiro ia embora, minha energia evaporava e o tempo, esse nunca voltava. A virada de chave veio quando eu comecei a olhar para o meu futuro como um projeto de construção e não uma loteria. Aí entendi que tempo, dinheiro e energia são os 3 recursos mais valiosos que a gente tem. E se a gente não souber reinvestir esses 3 com inteligência, vai viver num eterno ciclo de esforço sem recompensa. Então, se você sente que trabalha, mas não vê progresso, talvez o buraco não esteja na falta de grana, e sim na forma como você usa o que já tem. Bora falar sobre isso com mais profundidade? Porque riqueza sustentável não se constrói no acaso. Se constrói com estratégia, visão e consciência. E
Você pode sim aprender a investir do jeito certo. E não só o seu dinheiro, mas o mais importante, sua vida. O segredo do sucesso. Cuidar bem do pouco antes de sonhar com muito. Sabe aquele papo de que crescimento exponencial acontece da noite pro dia? Então, balela total. O que ninguém te fala é que esse tal salto quântico só rola quando você aprende a respeitar e dominar os ciclos pequenos. Aqueles que parecem insignificantes, mas que, quando bem cuidados, são os verdadeiros alicerces de tudo. Eu mesmo demorei para sacar isso. Queria o tudo agora. Vivia pulando etapas, começando projetos novos sem nem terminar o anterior. E adivinha, tudo se perdia no meio do caminho. Era como tentar construir um arranjúcio em cima de areia fofa. Nada sustenta sem base sólida. A mágica começou quando eu parei, respirei e comecei a tratar cada ciclo, por menor que fosse, menos como uma semente poderosa. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, comecei a fechar ciclos com consciência. Terminar o que eu começava, aprender com cada tentativa. Medir, ajustar, repetir, e aí vem o pulo do gato, né? Quando você gera um ciclo bem feito, ele se retroalimenta. Um acerto puxa outro, um aprendizado acelera o próximo. E de repente, quando você menos espera, está colhendo resultados que parecem mágicos, mas que foram só consequência de coerência, constância e intenção. Então não subestime o pequeno, porque é nele que mora o poder de multiplicação. É ali, no detalhe, na rotina bem feita, na escolha bem pensada, que nasce o crescimento exponencial que você tanto sonha. Crescimento de verdade não grita, ele sussurra. Mas quem tem ouvidos atentos, transforma cada passo num trampolim. Bora ouvir, bora crescer, porque o jogo vira quando você entende que o pouco bem gerido vale mais que o muito desperdiçado, fazendo mais com menos. O truque que ninguém me contou. Sabe quando a gente acha que para multiplicar os resultados tem que trabalhar dobrado? Virar noites, viver à base de café e meta atrás de meta? Pois é, eu também acreditava nessa história. Até que quebrei a cara. Literalmente, fiquei exausto, frustrado e, pior, colhendo quase nada, mesmo dando tudo de mim. Foi aí que a ficha caiu. O problema não era o esforço, era a forma como eu estava usando minha energia. Eu estava correndo, mas na direção errada. Fazendo muito, mas sem estratégia. E cara, isso é o mesmo que tentar encher um balde furado. Quanto mais você se esforça, mais se sente drenado. Hoje eu penso completamente diferente. Descobri que o segredo está em alavancar o que já funciona, não em inventar mil coisas novas. É sobre repetir o que dá certo, melhorar o que já existe. Automatizar o que é repetitivo e investir o que você tem de melhor no que realmente move o ponteiro. Não é preguiça, é inteligência. Não é fazer menos, é fazer melhor. Quando você ajusta o foco e age com intenção parece médica, os resultados começam a crescer, sem que você precise se arrebentar. E o melhor de tudo, você começa a ter mais tempo, mais clareza e mais resultado com metade da força. Então, se você está se sentindo atolado, cansado, pensando que precisa fazer 1000 vezes mais para ver alguma mudança, pausa aí, respira, reorganiza, otimiza, porque multiplicar não é sobre se matar de trabalhar. É sobre aprender a trabalhar com inteligência. Quer mudar seu jogo? Começa por isso. Menos força bruta, mais direção certeira. Entre remar sem sair do lugar e surfar uma onda gigante, é só uma coisa: alinhamento. Capítulo 12. Do ego ao propósito. Chegou uma fase da minha vida em que eu percebi que estava correndo atrás de algo, mas nem sabia exatamente o que. Fundo, eu achava que era dinheiro, reconhecimento, status, sei lá. Mas a real é que tudo aquilo estava sendo guiado por um ego faminto. E o problema do ego é que ele nunca se satisfaz. Você dá uma vitória para ele e no minuto seguinte ele já quer mais. Mais validação, mais aplausos, mais ai. Aí que comecei a me perguntar: pra que tudo isso, de verdade? Será que era mesmo sobre mim? Ou será que existia algo maior que eu estava ignorando? Quando virei essa chave, entendi uma coisa poderosa. Propósito não é sobre o que você ganha, é sobre o que você entrega. É quando sua caminhada deixa de ser só para mostrar que você consegue e passa a ser para impactar, transformar, contribuir. E adivinha, a abundância verdadeira começa justamente aí. Não estou falando de virar monge, nem de largar tudo e viver de luz risos. Estou falando de alinhar seu talento com algo que faça sentido, que ajude, que mova outras pessoas. Porque quando o foco deixa de ser o eu e vira o como eu posso servir, as portas se abrem de um jeito que você nunca imaginou. Neste capítulo, eu quero te mostrar como sair do ciclo do ego e encontrar o seu verdadeiro propósito. E não precisa ser nada místico, é ser real. É só olhar para dentro com honestidade e perguntar: o que eu faço que melhora o mundo à minha volta? Você não é rico pelo que tem, mas pelo que transforma.
Sabe aquela velha história de que rico é quem tem muito dinheiro no banco? Então, eu acreditei nisso por um bom tempo, achava que riqueza era sinônimo de conta recheada, carro top e uma casa de fazer inveja. Mas com o tempo fui percebendo uma verdade que virou meu mundo de cabeça para baixo. A verdadeira riqueza não está no que você possui, está no que você provoca no mundo. E eu falo isso com o coração na mão, porque vivi na pele. Já tive momentos em que estava ganhando bem, mas me senti vazio. Tipo, beleza, tinha grana entrando, mas o que eu estava realmente deixando como marca? Qual era o impacto real das minhas ações? Quem eu estava ajudando, inspirando, transformando? Foi aí que caiu a ficha. Riqueza de verdade é o que você gera menos de valor, de exemplo, de contribuição. É aquela ideia que muda a vida de alguém. É aquele conteúdo que inspira. É o negócio que resolve um problema real. É a palavra que desperta. É o bem que você faz, muitas vezes sem nem perceber. E sabe o mais doido? Quando você começa a viver assim, de dentro para fora, o dinheiro passa a ser consequência. Ele vem como reflexo da utilidade que você oferece e da energia que você movimenta, do bem que você espalha. É como se o universo dissesse: ei, você está gerando valor? Então toma aqui uma recompensa. Então hoje, se me perguntarem se eu sou rico, eu respondo com um sorriso. Sou sim, porque todo dia eu acordo buscando gerar algo maior que eu mesmo. E isso, meu amigo, não tem preço. Quanto mais você impacta, mais a vida te recompensa. Vou te contar uma coisa que mudou o rumo da minha história. Prosperidade não vem só de trabalhar duro, ela se multiplica de verdade quando a gente impacta a vida dos outros. Pode parecer papo de coach, mas é real demais. Eu mesmo demorei um tempão para entender isso. Achava que era só uma questão de ganhar, guardar e repetir. Mas aí veio a virada de chave. Teve um dia desses simples em que alguém me mandou uma mensagem dizendo que uma frase minha tinha despertado algo nela. Cara, aquilo me bateu diferente. Não era um cliente, não era um número, era uma vida transformada por algo que eu compartilhei. E ali pela primeira vez eu senti o peso, ou melhor, o poder do impacto. O impacto é um multiplicador silencioso da prosperidade. Quanto mais a gente gera valor para o mundo, mais portas se abrem. Não é mágica, é consequência. É tipo plantar sementes em vários terrenos. Você nunca sabe de onde vai brotar, mas uma hora a colheita vem menos e vem forte. O mais legal é que não precisa ser nada grandioso. Às vezes um conselho sincero, um conteúdo bem feito, uma atitude generosa já criam ondas que voltam pra gente de formas que nem dá pra explicar. É como se o universo estivesse sempre observando. Essa pessoa está ajudando. Vou empurrar ela pra frente, Hoje, antes de pensar em lucro, eu penso em como posso causar mais impacto. Como posso tocar mais mentes mas e coragens. Aprendi na prática que quem transforma, transborda. E quem transborda atrai prosperidade sem nem precisar correr atrás. Então, se posso te deixar um conselho, é esse: para de focar só no que você pode ganhar. Começa a pensar no que você pode gerar. E aí segura firme, porque quando o impacto vem na frente, a prosperidade vem multiplicada. Propósito ou ser que desbloqueia a verdadeira riqueza. Sabe aquele momento em que você percebe que correr atrás de dinheiro por si só cansa? Pois é, eu já estive aí, cheio de metas, planilhas, ambições. Ganhava, perdia, tentava de novo, mas sempre com uma sensação estranha, tipo, tá, e daí? Com o tempo, eu descobri uma coisa que mudou tudo pra mim menos e talvez mude. Pra você também. O verdadeiro código da riqueza duradoura é o propósito, não é o dinheiro, não é o carro, não é o status. É aquilo que te move de verdade, que faz teu coração bater mais forte mesmo nos dias difíceis. Quando eu comecei a alinhar meus projetos com meu propósito, parece que tudo fluiu. As ideias vinham mais rápido, as oportunidades apareciam do nada e o melhor, eu me sentia leve, inteiro, conectado, porque agora não era só sobre mim, era sobre contribuir, servir, transformar. E olha, deixa eu te contar, o universo responde diferente quando a gente age com propósito. É como se ele dissesse: agora sim. Esse aí entendeu o jogo. E aí começa a rolar aquela magia real. Portas que se abrem, pessoas certas que surgem, resultados que se multiplicam. Propósito é o combustível que não acaba. Ele não depende de mercado, de hype, de curtida. Ele vem de dentro. E é por isso que quando você encontra o seu, a riqueza deixa de ser uma busca e vira uma consequência inevitável. Então, se você sente que está faltando algo, talvez não seja mais esforço. Talvez seja mais sentido, porque no fim das contas, o verdadeiro milionário não é quem tem mais dinheiro, é quem tem um porquê tão forte que nenhuma crise consegue parar. Conclusão: você é o código. Chegamos ao fim. Ou melhor, ao começo de tudo, porque agora que você chegou até aqui já dá para entender.
A resposta nunca esteve fora. Nunca foi só o dinheiro, nem a fórmula secreta, nem o tal sucesso vendido por aí. A chave sempre foi você. Sim, você é o código. Não um código pronto, fechado ou engessado, mas um código vivo, pulsante, em constante reescrita. Um código que, quando alinhado com clareza, propósito e decisão, destrava portas que antes pareciam trancadas a 7 chaves. Eu sei bem como é se sentir perdido, com a mente travada, cheio de dúvida, medo, culpa e aquela voz interna dizendo: isso não é para mim. Já passei por isso, e foi justamente nesses momentos que descobri o poder de olhar para dentro, mudar por dentro e ver o mundo lá fora mudar também. O dinheiro, ele vem, a prosperidade, ela flui, mas tudo isso é consequência de uma coisa só: quem você escolhe ser a partir de agora. Então respira fundo, dá aquele sorrisinho de quem entendeu o jogo e lembra, não tem ninguém mais qualificado do que você para viver essa transformação. Nada externo vai te completar se você não se enxergar como a origem, o SU, o ponto de partida. A vida te ouve, o universo responde, mas primeiro, você precisa se escutar. Agora vai, escreve sua própria história. E se, em algum momento, bater a dúvida, volta aqui e relê, porque se tem algo que eu quero que você nunca esqueça, é isso: você é o código. Sempre foi, sempre será. Nos vemos do outro lado da chave. Tudo começa dentro. Durante muito tempo eu achei que para mudar minha vida eu precisava correr mais, fazer mais, estudar mais, trabalhar mais. Achava que o mais estava sempre fora, sabe? Num novo curso, numa nova oportunidade, numa ideia genial que ainda não tinha tido. Mas olha, a grande virada começou no exato momento em que eu entendi que tudo, absolutamente tudo, começa dentro da gente. É sério, a mente é o ponto zero, o terreno fértil. E se você plantar escassez, insegurança e medo ali, adivinha o que vai crescer. Agora, se você semeia coragem, clareza, intenção e amor próprio, cara, o universo inteiro parece abrir caminho. Não, tem como construir prosperidade sustentada com um coração bagunçado e uma mente acelerada que só enxerga problema. E eu tô te falando isso porque já fui esse cara, cheio de ideias incríveis na cabeça, mas internamente travado, um turbilhão emocional que não me deixava ver com clareza o que já estava bem na minha frente. A verdade é que o externo só reflete o que está acontecendo aqui dentro. Quer mudar o jogo? Então muda o script mental. Começa a cuidar mais dos seus pensamentos, das emoções que você alimenta, das histórias que você repete para si mesmo todos os dias. Não é papo místico, é prática real. Quando você limpa o caos interno, tudo ao redor começa a se encaixar. As ideias fluem, as pessoas certas aparecem, a oportunidade que parecia impossível começa a fazer sentido. É quase mágico, quase. Porque no fundo é só energia alinhada com intenção verdadeira. Então guarda isso. Não adianta correr lá fora se você ainda está preso por dentro. A porta do sucesso nunca se abre com força. Ela se destranca com consciência. E essa chave tá nas suas mãos. Melhor dizendo, dentro do seu peito, bora pra dentro. É de lá que a vida começa a mudar de verdade. Você não busca a riqueza, menos você ativa ela. Por muito tempo eu acreditei que riqueza era uma coisa que a gente saía correndo atrás, igual caça ao tesouro, sabe? A mapa cheio de X no caminho, com pistas, sacrifícios e aquela ideia de que um dia menos, quem sabe, eu ia encontrar o tal pote de ouro. Espio, eu estava completamente enganado. Riqueza de verdade não se busca, ela se ativa. Sim, ela já está aí dentro de você, dormindo silenciosa, esperando só um momento certo para acordar. E esse momento é quando você muda o seu estado, quando você para de correr feito doido e começa a se alinhar com a sua real essência. Foi um baita estalo. Na minha cabeça, quando entendi isso, eu não precisava provar nada para ninguém, nem seguir fórmulas mágicas, nem viver esgotado tentando ser tudo ao mesmo tempo. Eu só precisava me reconectar com aquilo que me fazia vibrar de verdade, com o que fazia sentido para mim. Como o que eu nasci para fazer. Porque olha, riqueza é frequência, não é fórmula. E quando você entra na vibração certa, meu amigo, parece que tudo muda. As portas se abrem, as ideias fluem, as pessoas certas aparecem, não porque você buscou, mas porque você se tornou magnético. E aí sim, você ativa um poder que estava adormecido, mas sempre foi seu. Então, se eu puder te dar um conselho de ouro, é esse aqui. Pare de procurar a riqueza lá fora. Comece a ativar ela dentro. Ela não está perdida no mundo. Ela está só esperando você parar de duvidar de quem realmente é. Respira fundo, alinha a tua mente, cuida das tuas emoções e age com clareza. Isso não é sobre mágica, é sobre consciência, energia e coragem de viver com propósito. E aí, meu parceiro, o resto é consequência.
A virada que começou dentro, eu pensei diferente. Eu me tornei diferente, eu construí minha própria riqueza. Chegou o momento, aquele ponto da jornada em que eu olho para trás e vejo com clareza. Nada foi por acaso. Cada erro, cada queda, cada noite sem dormir, tudo fazia parte do processo. Mas o que realmente mudou o jogo foi quando eu decidi pensar diferente. De verdade. O dia em que eu larguei a velha forma de ver o mundo. Aquela mentalidade de escassez, de medo, de não posso, não consigo, não mereço. Algo em mim virou a chave. Eu não queria mais repetir o roteiro de sempre. Eu queria escrever o meu, de humilde, com as minhas cores, com os meus traços, com as minhas escolhas. Foi aí que eu me tornei diferente. Não de um dia para o outro, mas com pequenas atitudes diárias. Um pensamento mais consciente aqui, uma escolha mais alinhada ali, um passo firme, mesmo com medo no peito. E aos poucos, essa nova versão de mim foi criando raízes, foi tomando espaço, foi ganhando força. E sabe o que aconteceu? A riqueza veio, não como fim, mas como reflexo. Reflexo de quem eu escolhi ser dia após dia. Porque riqueza não se resume ao saldo bancário, mas ao quanto você vive com propósito, presença e plenitude. Ela nasce quando você para de sobreviver e começa a construir com intenção. Então, se você chegou até aqui, deixa eu te lembrar de uma coisa poderosa. Você também pode pensar diferente, pode se tornar diferente. E pode menos, com toda a certeza do mundo, menos construir sua própria riqueza. Não porque alguém te deu permissão, mas porque você decidiu que era a hora. Agora vai. Com coragem, com verdade, com brilho nos olhos e com a certeza de que o ser está em você. Sempre esteve. Nos vemos no topo.